Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Saúde Mental em Evidência, que traz para você informações didáticas e objetivas sobre psicologia, comportamento humano, áreas afins, saúde mental. Meu nome é Jean Leonardi, esse aqui é o João Perini, e nós temos hoje aqui o prazer de receber a professora doutora Adriana Fidalgo, que é psicóloga, trabalha como terapeuta há quase 20 anos, tem doutorado em psicologia experimental e é uma das professoras do curso de especialização em prática baseada em evidências em psicologia clínica do INPBE, o Instituto de Psicologia Baseada em Evidências. Dri, muito obrigado pela sua presença, por ter vindo até aqui conversar com a gente. O tema de hoje é ansiedade. Dri, começa explicando pra gente o que é ansiedade? Porque é comum a gente encontrar as pessoas dizendo assim, eu queria não ter ansiedade, eu sou muito ansioso, a minha ansiedade me atrapalha, e parece que todo mundo já sentiu ansiedade na vida, mas, bom, quando que um psicólogo fala de ansiedade, começa contando pra gente o que é ansiedade. Já, essa é uma boa pergunta, porque eu percebo que às vezes é difícil para as pessoas entenderem ou dar nome ou saber identificar o que é ansiedade. Às vezes chegam pacientes no consultório, por exemplo, que falam assim, eu tô ansioso. E aí você começa a investigar e a ansiedade para aquele paciente é uma coisa completamente diferente do que pra gente é. Então, já ouvi paciente falando, eu tô ansioso. Ansioso é aquela pessoa que balança muito a perna, que não consegue ficar parado. Uhum. Ou ansioso é aquela pessoa que passa mal, fica com o coração acelerado, começa a suar e começa a tremer. E esses são pedaços, né, do que a gente chama de ansiedade. Então, ansiedade é uma emoção complexa, que envolve um conjunto de comportamentos, um conjunto de sensações no corpo. E a gente, se a gente restringe o que é a ansiedade a algum desses elementos, a gente não vai ter ideia do todo. Né? Perfeito, só nisso eu já daria para pensar assim, uma pessoa que se mexe muito, ela pode ter hiperatividade, não ser ansiedade. Exato. Uma pessoa que está com o coração muito acelerado, ela pode estar super feliz porque é uma coisa que aconteceu. Então não daria para dizer que isso já é ansiedade em si. Perfeito, então, por exemplo, a gente pode sentir o coração acelerado quando a gente faz exercício físico. Ou quando a gente sobe uma escada. A gente não vai falar que a pessoa que está jogando futebol está ansiosa porque o coração está acelerado. Né? A gente pode observar a agitação psicomotora em outras situações que não de ansiedade. Né? Então, eu acho que essa compreensão global do que é ansiedade é importante, porque às vezes pessoas que não se dizem ansiosas, isso é bem comum. Às vezes no consultório eu pego pessoas que chegam e falam assim, eu faço a pergunta, né? Você diria que estava ansioso? E a pessoa fala, não estou ansioso. E você percebe que aquela pessoa claramente ela tem uma ansiedade importante, ela não sabe descrever, ela não sabe nomear, ela não sabe identificar o que é a ansiedade nela. Então, se eu tivesse que falar o que é ansiedade, eu dividiria, eu até estava pensando nisso antes de vir para cá, né, para ter essa conversa com vocês, que eu dividiria a ansiedade em 3 aspectos. Então, tem a parte fisiológica, que é aquilo que a gente sente no corpo. Tá? Então, quais são os sintomas típicos de ansiedade? Então, tem o coração que acelera, a falta de ar. Às vezes é quando você puxa o ar, você sente que o pulmão ele não enche inteiro, aquela respiração encurtada. Às vezes, quando a gente conversa com pessoas que estão tendo uma crise de ansiedade, só de conversar a gente percebe que é aquela pessoa que está puxando o ar, você vê que o ar não vem, né? Às vezes, mão tremendo, suor, sudorese, e um conjunto de outros sintomas que podem vir desde tensão muscular, dor de cabeça, desarranjo intestinal. A gente pode pensar numa conjuntura de sintomas. Às vezes, urinar com frequência também é um sintoma que a gente observa em pessoas que estão passando por um momento de mais ansiedade. Estou gabaritando aqui. Vocês estão fazendo checklist, né? Então, assim, essa é a parte fisiológica, né? Tem um outro aspecto que a gente observa muito frequentemente em ansiedade, que é que eu chamo de a parte comportamental, que a gente observa comportamentos de esquiva, evitativos. Então, você percebe que aquela pessoa que evita certos lugares, falar sobre certos temas. Então, uma pessoa com ansiedade social, né, ela evita contextos em que ela vai ter que se expor socialmente. Então, é esse comportamento mais evitativo. E aí tem um pedaço da ansiedade que eu acho que é muito importante, que eu vou falar do aspecto cognitivo da ansiedade, que basicamente se resume a preocupações. Então, é aquela pessoa que ela é invadida por preocupações a maior parte do tempo. Né? Então,
o que eu pergunto é onde é que está a sua cabeça agora? Então, a cabeça geralmente está no futuro, direcionado a tentar prever, controlar problemas. Prever e resolver problemas. E que problemas que às vezes nem existem, né? Problemas só existem na cabeça dela. Que frequentemente não existem. Então, leva a pessoa, ela vai seguindo um caminho de pensamentos que geralmente leva ela para um lugar bem catastrófico, né? Então, de todos os cenários que ela consegue delinear na cabeça dela, ela vai para o pior cenário possível, para o pior desfecho possível. E essas preocupações, frequentemente, elas são intrusivas. Então, a gente não tem controle sobre elas. Quando a gente vê, a preocupação já veio. E muito nesse lugar de tentar prever e controlar situações para garantir que vai dar tudo certo e que não vai acontecer nada de errado. Então, quando a gente... E é interessante que, às vezes, a pessoa fala assim, eu não sou ansioso, eu nunca tive um ataque de pânico, meu coração nunca acelerou, eu não tremo, mas é uma pessoa que passa grande parte do dia preocupada, sendo invadida por preocupações, gastando uma energia com isso. Isso é algo que é exaustivo, você passa a maior parte do seu tempo, do seu dia, né, ruminando, preocupado, né, muito frequentemente direcionado ao futuro. Então, eu diria que são essas as características, né? Então, são pessoas que têm reações fisiológicas e, veja, algumas pessoas podem ter um desses aspectos, outras podem ter 2, 3. Não é necessário que as pessoas tenham esses 3 componentes. Então, por exemplo, em pessoas que a gente diz que tem ansiedade generalizada, né, que é transtorno de ansiedade generalizada, muitas vezes a gente observa esse padrão ruminativo de preocupações intrusivas, não necessariamente a gente observa os sintomas fisiológicos, né? Então, o coração acelerado, a tremedeira. Então, a pessoa fala, não sou ansiosa, nunca tive isso. Aí você vê, ela tem um funcionamento de base ansioso super arraigado, intenso, né? Um sofrimento intenso por conta da ansiedade, mas ela não identifica aquilo como ansiedade. Mas nesse caso, aí a gente está entrando num campo já patológico, ou seja, o indivíduo já tem um transtorno específico. Agora, o que a gente poderia imaginar ou pensar aqui bom, para que serviria a ansiedade? Ou seja, do ponto de vista evolutivo, ou seja, por que a ansiedade ela é uma característica humana? Ou seja, todo mundo é, em algum grau, ansioso, né? E por que a gente tem isso na nossa natureza, na natureza humana, Adriana? João, essa é uma excelente pergunta, porque com alguma frequência as pessoas vêm para o consultório querendo saber o que é ansiedade e como é que eu faço para me livrar dela, né? Eu não quero mais sentir ansiedade. E a primeira coisa que eu explico no consultório para os meus pacientes é que a ansiedade ela é uma emoção humana, absolutamente normal, natural, saudável. Não seria saudável não sentir ansiedade nunca. Então, tem até uma historinha que eu conto para os meus pacientes para ajudar eles a entenderem um pouquinho o porquê que a gente se sente ansioso. Qual que é a vantagem de você se sentir ansioso, né? Então, vamos pensar lá atrás na época das cavernas, tá? Quando os homens moravam nas cavernas. Vamos supor que tinha o homem das cavernas que viu o leão, o corpo entendia aquilo como um sinal de perigo, liberava adrenalina, cortisol, um monte de hormônio, fazia o coração acelerar para bombear sangue para as extremidades para ele sair correndo ou lutar contra o leão, fugir ou lutar contra o leão. Tá? O cara que reagia dessa forma frente a um sinal de perigo, ele tinha mais chances de sobreviver, de conseguir eventualmente se reproduzir e passar esse gene para frente. Tá, agora, vamos supor que naquela época tinham uns homens das cavernas que olhavam o leão e eles não reagiam ao perigo dessa maneira. Tá? Eles ficavam lá parados. O leão comia. Esse cara não teve oportunidade de, eventualmente, depois se reproduzir e passar essa genética para frente. Então, a gente que está aqui, a gente é descendente, a gente é fruto desses caras que reagiam dessa forma a perigo. Tá? Qual que é a questão? Né? O mundo mudou. Então, hoje, muitas vezes, não é mais o leão na selva, que é o perigo, né, pra gente. Às vezes é uma notícia de TV, às vezes é o seu chefe te dando bronca, às vezes é o trânsito que você pega na rua. Nesses cenários, às vezes o coração começar a acelerar para bombear sangue para as extremidades não vai ser tão vantajoso assim, pelo contrário, vai gerar um desconforto importante naquela pessoa. De qualquer forma, acho que o que é importante falar é que existe uma vantagem, a ansiedade é uma emoção que foi filogeneticamente selecionada, porque ela foi e ela é vantajosa para a gente até hoje, em muitas situações. Então, uma pessoa que não sente ansiedade, uma pessoa que não se preocupa, que não tem esse direcionamento de olhar para o futuro, tentar antecipar, prever e controlar problemas, ela possivelmente ela vai se dar mal. Né? Então, uma pessoa não ter ansiedade ou zerar a ansiedade, isso vai ser um problema. Será que existe essa pessoa?
Cara, eu diria... Ela tá enterrada no cemitério. Exato. O que eu diria, eu acho assim, acho que tem um espectro, né? Certo. Quando a gente fala de ansiedade, né? Tem as pessoas bem pouco ansiosas que talvez se prejudiquem na vida por ser dessa maneira, devam ter um tipo de prejuízo ou outro, talvez sejam pessoas mais responsáveis, que não consigam cumprir com compromissos. Tem o meião aqui e tem aquelas pessoas já que têm o que você chamou de ansiedade patológica, né? O que a gente entende de ansiedade patológica? É aquela ansiedade que ou gera sofrimento para aquele indivíduo ou atrapalha a funcionalidade dele. Então, são esses os dois critérios que a gente tem que levar em consideração. Às vezes, a gente observa pessoas que são muito ansiosas e são absolutamente funcionais, elas dão conta da vida. Porém, elas sofrem, elas passam o dia inteiro sofrendo, angustiadas, elas dão conta de trabalhar, de cuidar da casa, de ter relacionamentos, mas com um custo emocional, um custo de energia muito alto. Então, para essas pessoas, às vezes, aprender a lidar e manejar com ansiedade, com um padrão ansioso de uma maneira diferente, pode ser vantajoso, né? E aí, talvez é isso, procurar terapia, procurar ajuda de algum profissional. Tem casos que a pessoa ela fica paralisada pela ansiedade, ela impede essa pessoa de sair de casa, de trabalhar, ela tem crises importantes. Essas pessoas, com frequência, procuram ajuda profissional porque elas não têm também muita escolha, né? Elas precisam ir atrás de ajuda. Então, para quem tá vendo a gente, para quem tá ouvindo a gente, como que essa pessoa pode reconhecer nela um pouco a ideia de... Não, eu tenho essa ansiedade que está mais ou menos no campo da normalidade, talvez de vez em quando eu saia um pouquinho ali dessa normalidade. Essa discussão de normal, patológico, em psicologia é super complexa, não quero entrar nisso. Mas se a pessoa que está lá em casa assistindo e falando assim, não, tá bom, acho que essa minha ansiedade aqui está dentro do normal, ou ela deveria perceber o quê para se dar conta de que ela precisa de ajuda, ela deveria procurar um psicólogo, um psiquiatra, uma clínica, alguma coisa, alguma ferramenta para lidar melhor. Quais são esses elementos? Você falou de sofrimento, de prejuízos talvez na funcionalidade. Você consegue detalhar um pouco mais isso? Consigo. Vocês podem até me ajudar aqui também a pensar em exemplos, mas eu falaria assim, para quem estiver assistindo, então assim, tem alguns aspectos que vão ficar muito claros. Se você sente no seu corpo aquela ansiedade desconfortável, coração acelerado, falta de ar, às vezes a visão pode embaçar, eu acho que esses são sinais muito claros de que é importante procurar ajuda. Agora, tem aspectos, acho que mais sutis, de como a ansiedade pode atrapalhar a gente, no sentido de levar a gente para uma vida mais distanciada do que é valoroso para a gente, né? Então, se você está muito pouco conectado ao que acontece aqui agora, a vida está passando, as coisas boas estão acontecendo e você está lá na sua cabeça, preso, preocupado, né, você está lá com seus filhos, ou com seu marido, ou com sua esposa, ou né, em situações que seriam importantes para você, mas você não está lá de verdade, a vida está passando. Né? Então, ajudar esse caminho de trazer você de volta para o aqui e agora, te conectar com o que é importante, eu acho que isso é uma sutileza da ansiedade que eu acho que vale a pena pontuar aqui. Eu posso até dar um exemplo para vocês, que eu acho que minha primeira filha, quando eu tive filha, ela nasceu em situações adversas, ela nasceu prematura, passou um tempo na UTI, e quando ela veio para casa, eu tinha muito medo, né? Então, eu olhava para ela, não sabia se ela estava bem, se ela ia ter alguma intercorrência, e se ela ia ter algum problema de desenvolvimento por ter nascido extremamente prematura. E uma coisa que eu me ressinto muito até hoje é de não ter procurado ajuda naquela época. Porque eu diria que eu passei o primeiro ano da minha vida na relação com a minha filha, eu acho que eu perdi muita coisa do que era para ser especial naquele ano. Porque eu olhava para ela, eu sentia medo. Eu olhava para ela, vinha preocupação. Eu olhava para ela e já vinha. Ela tá conseguindo sustentar o pescocinho? Ela tá conseguindo... Então, eu era dominada por preocupações, né? O dia todo. E isso me desconectou de coisas, assim, né? De conseguir aproveitar. A primeira vez que ela deu um sorrisinho, que ela olhou no olho. Hoje, ela é uma criança absolutamente saudável. E hoje, olhando para trás, eu tive depois uma segunda filha... E eu já fui atentar a isso. Falei, cara, eu não vou perder o primeiro ano da minha filha. Então, esse é um exemplo, né? Eu posso dar outro. Você pode, às vezes, estar tão preocupado com o trabalho que você vai para casa, você só fica pensando no trabalho. Você não consegue se conectar com o que está acontecendo ali. Então, veja, não são exemplos de casos graves de ansiedade. Não é um transtorno do pânico, não é uma fobia, não é algo que está te atrapalhando demais. Mas é o exemplo de um padrão ansioso, né? No qual... que eu vivi naquela fase,
tem que ter um impacto, né, na qualidade de vida. E que teve um impacto, assim, né, pensando bem agora, na época, eu diria que foi uma ansiedade importante, atrapalhava meu sono, mas tem esse aspecto, acho que mais sutil, né, da ansiedade. A ansiedade, ela deixa a gente com a cabeça no futuro, a gente tá ali pensando o que eu preciso resolver. Isso desconecta a gente do aqui e agora. Então, eu acho que esse é um exemplo que eu daria. Tá. Agora, quando você deu o exemplo da sua filha, você usou algumas vezes a palavra medo, né? Tinha medo disso, medo daquilo. E eu acho que tem uma confusão muito grande na diferença entre o que é medo e o que é ansiedade. Eu sei que às vezes na conversa do dia a dia a gente usa de forma quase equivalente, ou talvez até equivalente, como se fossem sinônimos, mas na psicologia tem uma diferença, né, entre o que é ansiedade e o que é medo. Como é que é isso? Já, então, de novo, essa também é uma boa pergunta, até porque assim, não existe um consenso. Dependendo de quem você for ler, o autor que você for ler, cada um vai dar uma definição diferente do que é ansiedade e medo. De fato, existe, né, essa tentativa de distinguir uma coisa da outra. Eu vou te falar um pouco qual que é a distinção que, por exemplo, a análise do comportamento faz de ansiedade e medo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Para você que está vendo e não sabe o que quer dizer análise do comportamento, que a Adriana falou, a psicologia ela se organiza em torno de escolas teóricas, abordagens teóricas e terapêuticas que têm princípios, fundamentos que são muitas vezes diferentes uns dos outros. Alguns com maior sustentação científica, outros com menos. E a análise do comportamento é uma das visões filosóficas, teóricas, práticas da psicologia com um forte respaldo científico, tá bom? Vamos lá, Adriana, explica pra gente. Bom adendo, Jean. Então, né, o que a gente entende? A gente vai falar de ansiedade, medo, né, o que a gente sente quando a gente está frente à situação perigosa. Tá? Então, por exemplo... O leão tá aqui. O leão tá aqui. Na hora que eu tô de frente pro leão, é o que eu sinto medo. Quando eu digo que eu sinto medo. O coração vai acelerar, eu vou ter tendência a fugir ou a lutar, é o que a gente chama de medo. Ansiedade é uma emoção antecipatória. É quando a gente ainda não está frente ao perigo, mas a gente está antecipando que o perigo vai vir. E o que a gente sente da hora que vem a sinalização de que algo ruim vai acontecer até a hora que algo ruim de fato acontece, o que a gente sente nesse caminho aqui é o que a gente chama de ansiedade. Então, no exemplo do leão, né? Então vamos supor que você viu um matinho mexendo, né, na selva. Você tá na selva, você vê um matinho mexendo. Ali talvez você comece a sentir ansiedade. Na hora que o leão aparece, é quando a gente fala que a gente sente medo. Né? É um pouco, eu acho que para explicar a ansiedade, vamos supor que você está no trabalho. E aí o seu chefe passa e fala assim, vamos supor, João, eu tenho uma coisa muito séria para falar com você, vou marcar uma reunião com você hoje no final do dia. Eu vou entrar em taquicardia, eu vou ficar preocupado, talvez eu transpire de maneira exagerada, a minha pupila dilata, minha boca fica seca. De que minha carreira acabou. Acabou, eu vou ser demitido. Eu vou pagar a escola do meu filho. Ou seja, vou ser inundado por preocupações, ou seja, pensamentos a todo momento, tentando antecipar, talvez até em algum momento adivinhar o que vai acontecer, para também me preparar para, bom, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, né? O que eu posso fazer com aquela situação. Ou talvez até chegar a uma conclusão que, bom, acabou tudo, né? Não tem mais o que fazer. João, seu exemplo foi perfeito, porque você deu aqui nesse exemplo tudo que eu estava falando, de todos os elementos da ansiedade. Então, a gente falaria assim, ó, o que o João vai sentir na hora que o chefe fala isso para ele é ansiedade. E ele vai sentir ansiedade até a hora que chegar a reunião. Né? E aí ele fala, olha, eu vou ter taquicardia, eu vou começar a suar. Essa é a parte fisiológica da ansiedade, tá? Eu vou ter preocupações, eu vou começar a pensar e desenhar cenários possíveis para eu me preparar. Então, é o que eu falei, preocupações que vão no sentido de tentar prever e controlar a situação. Eu vou tentar pensar em respostas, como é que eu posso defender meu trabalho, como é que eu posso me justificar. Ou seja, pode ser, nesse caso aqui, dentro de uma normalidade, é absolutamente adequado que eu antecipe isso, que eu tenha um certo grau de preocupação para que eu me prepare fisiologicamente, mentalmente aqui, para aquela situação que pode ser aversiva. Agora, eu posso chegar, dado ao meu estado emocional, eu posso simplesmente concluir que tudo acabou e eu entrar em desespero, começar a chorar e, enfim... Que é o pensamento catastrófico. Exatamente. Ou até mesmo evitar aquela situação, eu pegar e ir embora. Exato. Que é o comportamento evitativo de, então, eu vou sair mais cedo, vou falar que eu tô passando mal, com uma dor de barriga, eu vou embora. E aí, no dia seguinte, vou falar que eu tô com febre, não vou aparecer no trabalho. Né? E aí, você falou uma coisa importante também, João, que eu diria assim, dependendo do grau da ansiedade, da intensidade da ansiedade, ela pode ser no começo adaptativa, então ela te prepara para aquela situação. Agora, se ela é intensa
em excesso, ela pode te paralisar. Então, acho que aqui em casa, talvez quem esteja ouvindo, todo mundo já deve ter vivido uma situação dessas. Que a ansiedade foi extrema, que te paralisou. Então, tô aqui no vestibular, de repente deu branco. Eu não sei o que fazer. Eu tô tão nervosa que eu não sei o que fazer. Não consigo mais responder. Tudo que eu estudei apagou, né? Tudo que eu estudei apagou. Eu começo a gaguejar, ou eu travo, eu não falo. Então, pensando aí de novo, né, num gradiente de intensidade, eu diria que tem aquela ansiedade que lá no começo ela é importante, ela te prepara para resolver aquele problema. Agora, se começa a ficar muito intenso, ela pode ser prejudicial, ela pode te atrapalhar. Você sabe que quando você falou da diferença entre medo e ansiedade, eu acho que eu entendi com base no exemplo que você deu da tua filha, né? Então, quando ela nasceu, super prematura, foi pra UTI, ali é medo, né? Medo porque você tem um negócio ali muito crítico acontecendo, né? Então tiraram ela, eu não sabia se ela ia chorar, se ela não ia, se ela ia... Perfeito. Tá, enfim, então né? as coisas horríveis Medo. estavam acontecendo, né? Medo. Você ia lá na UTI, ela pituquinha, será que vai ter sequelas neurológicas? Será que vai ter sequelas... Então aqui é medo. A hora que ela teve alta, tava em casa, o corpo médico diz, tá tudo bem. E aí você tá tentando dormir e faz 1 hora que você não escuta ela dar uma resmungada no berço, você começa a... Será que ela tá respirando? Será que ela morreu? Será que ela tá... Será que ela tá deitada com o pezinho torto? Será que isso aqui é uma sequela ou neurológica? Ou ela levantou a cabeça pra cá cá e não levantou. Aí eu tendo a interpretar aquele como um sinal de perigo. Né? E aí, no meu caso, eu me engajava e eu ia pra um lugar, né, dessa coisa do... tentativa de prever e controlar, e o que eu faço, né? Como todo bom ansioso, eu vou pro Google, né? Que é aquela falsa ideia de que eu vou conseguir, então... Entender, eu vou conseguir prever, eu vou conseguir controlar a situação. E aí, eu já vou adiantar, né? Que quais são as situações que são especialmente difíceis para quem tem um padrão de funcionamento ansioso? E eu quero depois falar por que eu tô chamando de padrão de funcionamento ansioso e não de ansiedade. Porque situações que são... inerentemente imprevisíveis e incontroláveis, essas são as situações que vão gerar mais sofrimento em alguém que é ansioso. Porque o comportamento de tentar prever, de tentar controlar, de ficar pensando a respeito de um problema, ele é funcional e importante em muitas situações, né? Então, inclusive é isso, né? A gente hoje está onde a gente está porque a gente é capaz de pensar e prever e controlar. E a gente usa esse comportamento em muitas situações para resolver problemas, e é vantajoso que a gente faça dessa maneira. Porém, tem algumas situações, eu acho que esse é o desafio do ansioso, né? De tentar diferenciar uma situação da outra, em que usar esse comportamento de pensar, resolver problemas, de prever e controlar, não é vantajoso, porque são situações em que não é possível prever e controlar nada. Então, assim, será que eu vou ter uma doença grave e vou morrer? Será que esse avião... Né, ficar pensando a respeito do avião não aumenta ou diminui a chance daquele avião não cair. Não me coloca num lugar mais efetivo de conseguir resolver aquele problema. Então, se fazer essa pergunta, essa situação que eu estou vivendo, pensar em excesso a respeito dela, tentar prever e controlar, me ajuda a resolvê-la? Vai me colocar num lugar melhor para resolvê-la? Ou só vai me deixar estressada, mais ansiosa, cansada e não vai me ajudar em nada a resolver o que está acontecendo? Eu acho que esse é um dos desafios de alguém que sofre com ansiedade. Né? Adriano, eu tenho uma pergunta assim em relação a esse contexto que você está falando, né? O controle. Porque a ansiedade, até onde a gente pode imaginar, ela começa com os pensamentos. Então, acontece às vezes, pode acontecer um estímulo no meu ambiente, né? Acontecer alguma coisa ao meu redor, eu posso receber um telefonema, posso receber uma mensagem, o meu chefe pode me chamar ali para bater um papo, e nisso, ou não, ou simplesmente eu tô lá em algum contexto, por exemplo, tô deitado na minha cama, que é um momento interessante, né? Porque a minha mente não está recebendo os estímulos do ambiente, mas a minha cabeça começa a conjecturar as possibilidades e as coisas que podem acontecer. Na sua visão, esse momento em que começam a disparar os pensamentos, o que a gente pode fazer nesse momento? Porque, veja, o pensamento ele acontece, né? E até onde eu sei, a gente não tem muito controle sobre os pensamentos. Não vou pensar naquele problema. Como é que a gente poderia vislumbrar aqui um raciocínio para que para esses momentos que acontece esse disparo de pensamentos automáticos?
João, você falou dos pensamentos, né? Que a gente não tem controle sobre eles. A gente chama eles, inclusive, de pensamentos intrusivos. Intrusivos, que eles invadem e a gente, de fato, não tem controle. E é uma pegadinha, porque se a gente começa a entrar num lugar de eu não posso pensar em tal coisa, eu não posso pensar em tal coisa, o que automaticamente acontece? Se eu falo assim, ó, não pensa que tem um elefante dançando aqui na nossa frente. Não pensa Acabou, nisso. já pensei, tá aqui. Já pensou. Ele já é grande, é rosa, enfim, tem orelha gigante, tá de saia. Tá de saia. Se você falar, não posso pensar em algo, automaticamente você está pensando naquilo. Então, às vezes também vem pacientes pro consultório falando assim, eu quero ajuda para não pensar em algo, eu quero ajuda para não... A gente sabe que se ele entrar por esse lugar, vai ser ruim, não vai dar certo, né? Então, existem algumas estratégias que a gente vai ajudando o paciente a construir em terapia justamente para ajudar ele nesses momentos, né? Até, acho que eu posso dar alguns exemplos aqui, depois eu só não queria esquecer de falar da questão do padrão ansioso, do funcionamento ansioso, mas eu posso até dar nomes aqui de algumas estratégias. Então, hoje em dia tem se falado muito de mindfulness, né? Que é esse exercício de manter a atenção no aqui e agora de uma forma não julgamentosa. Então, o pensamento vem, ele vai vir, e da mesma forma que ele vem, ele vai, né? É aquele exercício de observar o pensamento vindo, não abraçar ele embora com ele, né? Mas vai tão a sério, talvez? Não levar ele tão a sério. Como se ele fosse verdade. Assim. Também. Mas ele me causa uma sensação. Então, o pensamento vem e ele pode me causar uma sensação de desconforto imenso, dependendo da situação, né? A questão é aqui, a pergunta, o que essa sensação causa em mim? Né? Ou seja, ela pode me machucar, ela pode me destruir, ela vai ocasionar um problema mais grave no sentido de me colocar em uma situação de perigo, né? Porque às vezes é isso, né? A baixa tolerância a essa sensação que muitas vezes que alimenta ainda mais a preocupação. Faz sentido isso? Muito. João, eu gostei muito dessa pergunta porque é muito frequente pessoas, quando experimentam uma crise de ansiedade pela primeira vez, vir esse tipo de preocupação. Será que eu vou morrer? Será que eu tô com algum problema? Será que isso vai causar um mal? Será que eu vou desmaiar? Será que é um ataque cardíaco? Tanto que é muito comum pacientes que sofrem, né, de uma ansiedade patológica chegarem no consultório de um terapeuta encaminhados ou pelo pronto-socorro ou por um cardiologista. A primeira impressão que você tem ali é que você vai morrer, que você vai ter um ataque cardíaco, que você está tendo um derrame. O caminho não é, vou ligar para o meu terapeuta, o caminho é, vou para um pronto-socorro. E aí, vai para o pronto-socorro, no pronto-socorro fazem um check-up, veem que está tudo bem, que não está acontecendo nada, e aí encaminham para um terapeuta. Então, essas sensações de ansiedade, elas não vão te matar, elas não vão fazer você desmaiar, elas não vão fazer você ter um ataque cardíaco. É claro que se existe alguma suspeita de que você possa ter alguma dessas doenças, investigue e vá a um médico. Agora, se o que... Diagnóstico diferencial. Né? Exato. Se a gente está falando apenas, exclusivamente de um quadro de ansiedade, eu posso garantir que isso não vai te causar nenhum mal mais grave. Ou seja, pessoas não morrem de ansiedade. Não morrem de ansiedade. Certo. Perfeito. Isso é muito importante, essa frase. Vamos saber disso. Exato. Muito importante. Porque, gente, assim, quem já experienciou uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, sabe o quão físico, o quão real é aquilo. Você fala, isso aqui não tá normal. Você sente seu coração parece que vai sair para fora, que não tá batendo do jeito certo. É muito real. E outra coisa que eu queria falar também aqui, que eu acho que é importante para quem tá em casa ouvir, às vezes você vai para o pronto-socorro, ou você vai para o médico falando, não tô bem, não tá legal isso aqui. E aí o médico fala, é ansiedade, né? Como é que a família daquela pessoa escuta aquilo? É da cabeça dela, né? Não é nada, é da imaginação, aquilo não tá acontecendo. Não é para ser levado a sério. Não é para ser levado a sério e, assim, é da cabeça, é psicológico, não existe. Né? O que eu quero falar para quem está em casa é que é físico, é real, o seu corpo está reagindo daquela maneira. Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de um conjunto de mudanças fisiológicas, físicas que acontecem e que são reais. Seu coração está disparado, você está com falta de ar, não é algo da sua cabeça que não está acontecendo e é difícil para quem sofre ansiedade e escuta um comentário desse, é psicológico, é da sua cabeça, porque é uma invalidação extrema de um sofrimento horrível, real. Real, né? Que tem a ver com liberação de hormônio, que tem a ver com... Então, seu corpo, ele tá ali, realmente, fisicamente alterado, quando você tá tendo uma crise de pânico. Tem a ver um pouco com o problema que a gente enfrenta de... A maior parte da população
leva mais a sério a saúde do corpo, a saúde orgânica, do que a saúde mental. E um dos objetivos nossos aqui com esse podcast é, inclusive, mostrar a importância da saúde mental. Dri, você falou de pânico, eu vou querer te fazer uma pergunta de pânico, mas antes, fala do funcionamento ansioso que você falou, eu quero voltar nisso, que é importante. Aí eu depois emendo na coisa do pânico. Eu acho que falar de funcionamento ansioso é importante, pessoal, por quê, né? Bom, eu acho que alguns adendos que eu vou fazer antes de chegar na questão do funcionamento. Então, o Jean perguntou, o que é ansiedade, né? Ansiedade é um nome que a gente dá para um conjunto de reações fisiológicas que o corpo tem, de comportamentos e pensamentos, né? Que foi a que eu já descrevi para vocês. Então, ansiedade, pessoal, é um nome que a gente dá para um conjunto de comportamentos. Ela não é uma doença em si, não é algo que a gente tem dentro da gente, que a gente pegou, que a gente nasceu com e que causa tudo isso na gente, tá? Então, é um nome para um conjunto de comportamentos que a gente observa em situações, geralmente, de estresse, situações de perigo, situações em que o nosso corpo lê que a gente está em risco, de alguma forma, tá? Ameaçado. Ameaçado, né? Dito isso... todo mundo tem um jeito de funcionar. Eu tenho um, o João tem outro, o Jean tem outro. E tem pessoas que têm um padrão, que eu gosto de chamar de padrão de funcionamento mais ansioso. O que isso significa? Ele tende a ler o mundo de uma determinada forma. Talvez ler o mundo como, né, enxergar sinais de perigo de uma forma mais frequente Como do que outras um pessoas. óculos de ansiedade, assim? Não. Pode ser, a gente pode pensar como se, né, a pessoa ali, né, tem é isso, pode ser, tem um óculos e ela vai enxergar perigo em lugares que talvez outras pessoas não enxerguem esses perigos. Ela vai responder ao mundo como se o mundo fosse mais perigoso do que é para o meu coleguinha aqui do lado. E ele tem esse padrão de funcionamento, muito frequentemente, de tentar prever e controlar as coisas. O que isso quer dizer? Não importa qual é o tema, não importa qual é a situação, o tema ele vai cair nesse padrão de funcionamento. Então, vamos supor que eu vá fazer um exame médico e que encontraram alguma coisa ali que precisa fazer mais análises no meu exame. Se eu tenho um padrão de funcionamento ansioso, eu posso começar a querer tentar prever e controlar o que está acontecendo. Então, eu jogo o resultado do exame no Google, pesquiso, converso com um médico, converso com outro. Muito naquele lugar de tentar prever e controlar o que vai acontecer, né? Esse é um exemplo clássico, que é saber o que vai ter o exame. Primeiro, eu tenho que esperar o resultado do exame sair, então saber tudo que o Google tem para falar a respeito daquilo não vai me ajudar a prever melhor o que vai acontecer, também não vai me ajudar a controlar no sentido de evitar que saia algo ruim no resultado do exame. Tá? Mas aí passou uma semana, aquilo lá se resolveu, o exame saiu, não era nada, de repente eu tenho um problema no trabalho. E aí eu entro nesse processo ruminativo de preocupação, de pensar e desenhar todos os cenários possíveis na minha cabeça e não conseguir me descolar daquilo, e não conseguir dormir por conta daquilo, e não conseguir me conectar com o presente por conta daquilo. É exaustivo, né? Exaustivo. E não necessariamente você tem um planejamento ali, né? Você está antecipando situações que estão gerando sofrimento, mas não necessariamente você talvez tenha uma estratégia adaptativa para resolver o problema. Simplesmente você está ocupando o seu funcionamento do seu cérebro para imaginar situações, mas isso não necessariamente que você consiga estruturar isso, planejar e executar de maneira eficiente. E eu pensei, além disso, né, João, você antecipa não de um jeito útil, né? Que você vai, então vou fazer isso, vou fazer aquilo. Perfeito. E eu comecei à medida que você foi explicando, Dri, eu fiquei pensando que aí vai ter outras consequências, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar aqui esse exemplo que você deu, e aí a pessoa não dorme, né? O João é especialista em sono, clínica do sono e tal. Aí tem todas as consequências negativas de noites mal dormidas, né? Vai ter mais irritabilidade, vai ter pior concentração, vai cair o desempenho, aí talvez se alimente pior, aí junta o sono ruim com a alimentação pior ainda. Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Total, perfeito. E é assim que acontece mesmo. Tá certo. E aí o que a gente vai observando é que a pessoa que tem o padrão de funcionamento mais ansioso é que os temas vão mudando. Então agora era doença, semana que vem é o chefe, da outra vez é um problema que deu na escola do filho. O que a gente observa é que aquela pessoa está sempre preocupada. E aí ela vem para a terapia, às vezes ela quer falar do exame. A gente fala do exame na sessão. Chega na sessão seguinte, ela quer falar do filho. E aí chega na sessão seguinte, ela quer falar do trabalho. E aí você fala, tá, né... Parece que eu falo de uma questão, porque o que tem que ser abordado e cuidado em terapia não é necessariamente aquele tema específico, mas é como ela lida com os problemas dela. É com o padrão de funcionamento ansioso que ela tem, de base. Porque se a gente não cuida disso,
coisas difíceis vão acontecer na vida de todo mundo. E esses temas, eles vão entrando nesse padrão de funcionamento e mantém ela nesse sofrimento. Então, por isso que eu falo, na terapia, um dos objetivos é a gente olhar, ajudar essa pessoa a identificar que existe esse padrão de funcionamento ansioso e cuidar do padrão de funcionamento. Porque se a gente fica focada nos temas que a pessoa traz exclusivamente, aquilo não se esgota. A pessoa, e é muito comum essas pessoas mais ansiosas chegarem em terapia e falarem: cara, quando eu não tô com nenhum problema, eu já começo a ficar ansioso pensando que daqui a pouco vem o próximo, né? Porque é isso que acontece. Sempre tem alguma coisa na cabeça. A gente sempre encaixa alguma coisa nesse padrão de funcionamento ansioso. Porque imagino, né? Se ela fica pensando e se preocupando com o futuro, a minha pergunta é como é que essa pessoa ela se enxerga baseado naquilo que ela efetivamente consegue fazer? Nesse caso aqui, a gente pode trazer até uma ideia de autoeficácia, ou seja, será que aquilo que eu faço é útil, é adequado, se eu consigo organizar minha vida, eu consigo ver daquilo que eu faço diariamente é útil para mim, para a sociedade, para minha família? Porque eu imagino, né, a pessoa está sempre antecipando o problema. Será que ela consegue avaliar de maneira eficiente que ela é uma pessoa útil, agradável, querida, amável, enfim? Eu fico imaginando que isso possa trazer sérios problemas dessa autoavaliação do indivíduo frente a essas preocupações excessivas por conta da sobrecarga de pensamentos intrusivos e de uma diminuição da própria avaliação de efetividade sobre a vida dela. João, você sabe que eu acho que para um paciente fazer essa pergunta que você está fazendo, eu acho que isso já exige um grau mais avançado, assim... Já está na terapia. Ele já está na terapia há algum tempo, tá? Geralmente, quando o paciente chega, ele chega sofrendo, todo misturado no sofrimento. Ele não sabe o que é ansiedade, o que não é, o que de fato vale a pena se preocupar, o que não vale. Essa sua pergunta é uma excelente pergunta, eu diria mais sofisticada, já um grau de análise já um pouco mais avançado. Eu acho que no primeiro momento ajudar o paciente a entender o que está acontecendo, que aquilo é ansiedade. Muitos não se descrevem como ansiosos, isso é muito interessante. Porque ele não está tendo uma crise de pânico, ele vem para a terapia e fala: não, mas eu não sou ansioso. E ele tem um padrão de funcionamento ansioso, assim, naqueles de livro, né? Então, a gente começa sempre por um lugar de autoconhecimento, ajudar essa pessoa a entender, né? E aí depois pensar e ajudar ela a encontrar novos caminhos, novas formas, né, de lidar com aquele sofrimento que aproximem ele de uma vida que faça sentido para ele, que né, esteja de acordo com os valores dele. E aí a sua pergunta, eu acho que já está aqui, né? Assim, então eu estou agindo de uma forma que combina com os meus valores, né? Eu estou sendo a pessoa que eu gostaria de ser, então eu acho que... Estou desfrutando da vida, estou desfrutando da vida, né? Ou eu estou lidando de uma forma efetiva. Para chegar nessa pergunta, ele tem que percorrer um caminho longo, né? E que a gente sabe em terapia que é um processo, não é algo que, assim, uma sessão... Vamos supor, né? Alguém está escutando esse podcast, escuta essa história aqui, pode até ser que ele se identifique com uma coisa ou outra, mas daí conseguir olhar para a própria vida, entender o que está acontecendo com ele, que combina com isso, é um processo, né? Tem gente que passa 15 anos ouvindo que é muito ansioso e até hoje não aceita, né? Também, é verdade, é verdade. Eu aceito, tá? Que eu sou ansiosa, ele não tá falando de mim. Odri, vamos falar do pânico, então. Do pânico. Tem uma coisa que acontece, especialmente para quem é leigo que estiver vendo a gente, não é da área da psicologia e da psiquiatria, é que a pessoa que não é da área, ela usa termos técnicos da área de forma equivocada, né? Então a pessoa diz assim: eu mudo muito de ideia, eu sou bipolar. E a gente sabe que isso não tem nada a ver com ser bipolar. Eu tenho mania de fazer sei lá o quê. Isso não tem nada a ver com mania. Com toque, com toque, né? né? Toque. Pessoa, eu tenho toque, eu sou isso. Aquela pessoa usa muito... Agora tá na moda falar que todo mundo é narcisista e tal. Então, eu já tive no meu consultório paciente que chega e fala assim... eu tô vindo aqui porque eu tenho muito ataque de pânico. Aí quando eu vou avaliar, não é ataque de pânico. Na verdade, são episódios de alta intensidade de ansiedade, mas não tem a ver com ataque de pânico, nem com síndrome do pânico. Às vezes a pessoa chega dizendo: eu tenho síndrome do pânico, você avalia e não é. Aí tem pessoa que chega falando: que eu sou muito ansiosa. Aí você avalia, é pânico. Então, explica pra gente qual que é a diferença aqui entre ansiedade, ataque de pânico, transtorno do pânico... Limpa um pouco pra gente esses nomes, pra gente entender tecnicamente o que é uma coisa, o que é outra coisa, assim. Certo. Então, vamos lá. Bom, eu falei aqui pra vocês o que é ansiedade, né? Esse conjunto de comportamentos, emoções, sensações do corpo.
Quando, né, uma crise de ansiedade ela fica intensa, numa intensidade tamanha, né? Então, o que a gente observa, vou dar aqui alguns exemplos de sintomas que uma pessoa tem quando ela está tendo uma crise de pânico. Tá. Coração muito acelerado, ela começa a hiperventilar, aquela respiração curta, né? Não consegue, puxa o ar não vem. Tremor, sudorese, medo de ficar louco. Medo de estar tendo um ataque do coração ou de estar tendo um derrame, medo de perder o controle, pernas bambas. Então, é um conjunto de sintomas muito intensos. É bem extremo, né? Ela pode chegar a ter certeza que vai morrer? Ter certeza que vai morrer. Eu já vi gente que perde o controle das pernas, cai, não consegue ficar em pé. Não é assim, né? Então, vamos supor, ontem eu tava vindo pra cá e eu quase perdi o avião, né? Fiquei super ansiosa, chegamos em cima da hora. Eu cheguei no aeroporto, eu olhei pra minha mão, ela tava assim. Eu tava claramente ali ansiosa, né? Isso é diferente de ter uma crise de pânico. E te veio, só já que você entrou nesse exemplo, você quase perdeu o avião. Eu sei que foi por várias razões, os aeroportos estavam um caos esse fim de semana, eu também atrasei para chegar e tal. Mas, por exemplo, você teve pensamentos catastróficos do tipo assim, eu vou perder o voo, o João e o Jean vão achar que eu sou uma irresponsável, que eu não tava lá para gravar, eles agendaram o estúdio comigo, o Jean vai... sei lá, achar que eu sou uma profissional ruim, não vai mais me encaminhar paciente, e eu vou me prejudicar na carreira, como é que eu faço uma promessa e não cumpro? Te vem esse tipo de pensamento, assim, não? Ontem, particularmente, veio um pouco, mas não foi para tão longe, porque eu gostei do seu exemplo, porque assim, gente, a catástrofe, ela pode alcançar limites, assim, inimagináveis, né? Então, pode ir para, isso acabou minha carreira, não foi para esse lado, mas foi assim... perdi uma grana, o Jean vai ficar chateado, que sacanagem, ele foi até lá para fazer a entrevista e não vai, eu não vou conseguir outro dia. Ontem, particularmente, eu diria assim, a chance, a gente foi quase um milagre eu ter conseguido entrar naquele avião. Então, assim, eu não diria nem que foi tão catastrófico, eu tava bem colado com a realidade ali. Talvez o fato da gente ser amigo há 20 anos me deixou, atenue, né? Eu pensei que você entendeu, já é um cara legal. Vai entender. Né? Meu amigo, com certeza, ele vai entender que não achei que a gente ia romper relação, achei que ia ser chato. Entendi. Ontem, particularmente, não foi. Mas, só para aqui exemplificar, quando eu falo de pensamentos catastróficos, por exemplo, eu não sei, eu comecei a sentir uma dor de cabeça estranha, eu jogo dor de cabeça estranha no Google, aí aparece morte, né? Basicamente, pode ser um resfriado ou morte. Onde é que eu colo? Morte, onde eu vou. AVC, derrame... AVC, isso é um exemplo, assim, fictício que eu tô dando aqui. Eu nunca fiz isso. Bem fictício. Bem fictício. E aí eu começo a imaginar como é que vai ser a vida da minha filha sem a mãe dela, como é que ela vai criar, como é que vai ser ela no casamento dela sem ter a mãe dela pra ir com ela no casamento... Ou é isso, né? Vai pro dia do meu enterro, né? Então foi de uma dor de cabeça para o dia do meu enterro e para como vai ser o resto da minha vida que vai crescer sem mãe. Isso é um exemplo de pensamento catastrófico. Ou seja, um direcionamento enviesado para a tragédia. Exato, tragédia. E não se considera assim... Sei lá, eu tô de TPM, eu comi muito chocolate, eu fiquei nervosa porque eu ia perder o avião, né? Então a dor de cabeça, ela não se olha para as outras possíveis razões, né? Você pode até olhar, mas se você tá, né, nesse funcionamento ansioso, você escolhe a pior. E isso que é o mais interessante. Não é que você não tem acesso às outras informações. Você pode ter, mas tem uma que é a pior, você fica com aquela. Brilha como verdade. Assim. Você gruda naquela, você não consegue descolar. De maneira automática, ou seja, eu não tenho muito controle sobre isso que está acontecendo. Não, né? E aí até alguém vem falar, mas olha só, todas as outras possibilidades, não sei o que, nananã. Veja a vida de outra forma. Geralmente só vai me deixar com raiva, irritada e me sentindo invalidada. Só vai piorar a situação. Né? Então, quando a gente fala em pensamento catastrófico, a gente está falando desse tipo. A cabeça é ir para o pior cenário possível. Por isso que ontem... Eu confesso que talvez não. Ontem eu vou confessar que passou uma coisa na minha cabeça que a gente deu tanta coisa errada, eu acho que eu não tenho que entrar nesse avião. Eu tenho isso. Esse avião vai cair. O universo está dizendo para eu não entrar no avião. Alguma coisa vai acontecer. Né? Brincadeiras à parte, é isso. O pensamento vai catastrófico, vai para esse lado. Mas você estava me perguntando de pânico. Pânico. Você explicou que é uma crise de pânico. Agora, isso é uma crise de pânico, tá? Esse episódio, que é tudo aqueles componentes cognitivos, emocionais, comportamentais, fisiológicos da ansiedade elevada à 10ª potência. Agora, disso para um transtorno do pânico, qual que é o salto aqui? Então, agora eu lembrei porque que eu falei do aeroporto, né? Eu estava claramente tendo ansiedade, eu estava ansiosa, minha mão estava tremendo, eu estava nervosa, claramente. Aquilo não é uma crise de pânico.
Tá? Uma crise de pânico, eu já vi algumas pessoas tendo uma crise de pânico, a perna treme, a pessoa não consegue falar, não consegue respirar, é um desconforto físico extremo, a ponto de levar a pessoa a ter certeza que ela está tendo uma parada cardíaca. Tá? Então, isso é uma crise de pânico. Uhum. Adri, qual que é a diferença de uma crise de pânico para um transtorno de pânico? Outra característica, só para pontuar aqui, se vocês forem pegar em livros, né, de psiquiatria, DSM, uma característica de uma crise de pânico é que aparentemente ela vem do nada. Tá? Então, não é facilmente identificado um gatilho que causou aquela crise. Então, assim, eu deitei na cama para dormir, não tinha nada acontecendo, de repente, vem de uma vez só. Ou eu estava jantando com meu marido, estava gostoso, de repente vem a crise de pânico. Então, assim, é um gatilho que não é facilmente identificável. Não quer dizer que não exista algo que esteja acontecendo na vida daquela pessoa que levou ela até a crise de pânico, tá? Então, nada vem do nada. Nada né? vem, exato. Nada, não é assim, uma pessoa que nunca sofreu de ansiedade, não tem um padrão de funcionamento seu, de repente, pumba, veio uma crise de pânico. Isso é muito raro, não Talvez acontece. a pessoa, e o próprio psicólogo, vai ter dificuldade de identificar o que causou, né? Pode ser, por exemplo, sei lá, eu passei por uma situação muito estressante por conta dessa garrafa, da tampa azul, eu enxerguei essa garrafa de novo, nem me dei conta que enxerguei essa garrafa e isso pode ter... Já foi gatilho. Dos vários pacientes com transtorno do pânico que eu já atendi na minha clínica, vou falar pra você que 1 ou 2 eu achava gatilhos, Olha assim. só. A grande maioria não encontrava. Investigava, até que chega uma hora que você fala, putz... Agora, mas se você vai fazer uma análise do contexto de sim. vida, a gente percebe que a gente ansiedade basal já está mais elevada. Perfeito. Então, assim, perfeito. a ansiedade... O funcionamento já é ansioso. Então, já tem um funcionamento ansioso. A ansiedade basal já está mais elevada, então, geralmente acontece em um momento de vida de maior estresse, tá tendo problemas financeiros, problemas no trabalho, problemas de relacionamento. Então, você não encontra assim um gatilho para aquela crise pontual, mas Perfeito. se você for fazer uma análise do contexto, você observa que é o contexto de maior ansiedade. Perfeito. E assim, tem uma coisa que a gente chama de quase crises, que são crises menores que vão acontecendo e que elas geralmente antecedem uma crise de pânico. Isso é algo que as pessoas não estão muito atentas. Então, assim, a pessoa quase teve uma crise de pânico aqui, mas não teve a crise completa. Aí, depois de uma semana, teve quase outra ali. Ali, se você é terapeuta, você já fica de alerta ligado, porque, assim, isso aqui tá dando dicas de que, eventualmente, vai vir a crise completa, que é muito ruim. E aí, nesse caso, eu fico imaginando a pessoa, e eu já observei isso, é que nessas condições, imaginando que, bom, meu estresse está um pouco elevado, já estou um pouco preocupado, já estou antecipando que talvez eu tenha uma crise. O paciente, a pessoa, ela já pode ficar mais estressada por conta do medo de sentir uma crise, de passar por essa crise. Isso pode, obviamente, levar a desencadear uma crise. Ou seja, o medo de sentir aquela sensação desconfortável. João, perfeita a pergunta, sim. E aí a gente está começando a entrar no que a gente chama de transtorno do pânico. Perfeito. Então, assim, tem a crise de pânico, que é essa crise intensa que a gente tem de desconforto corporal extremo, né? O que acontece? Depois que você tem essa crise, é uma sensação muito ruim. É evidente que você vai passar a ter medo de ter crises de novo, né? E aí, às vezes, o próprio medo de ter a crise começa a ficar tão preocupado que aquela sua ansiedade começa a aumentar e muitas vezes isso desencadeia uma próxima crise. Então, quando a gente fala de transtorno do pânico, então, assim, primeira coisa, uma crise de pânico não é transtorno do pânico. A gente fala em transtorno do pânico quando essas crises começam a ficar mais frequentes. E quando a gente começa a observar também duas coisas. Uma coisa que é característica do transtorno do pânico é o medo extremo de voltar a ter outra crise. Então, a pessoa passa uma grande parte do dia dela preocupada com isso. Será que vai vir outra crise? Será que não vai? E aí, uma segunda característica são comportamentos evitativos. Eu passo a evitar qualquer situação que eu acredite que possa ser gatilho para desencadear uma crise. Então, eu tive minha primeira crise de pânico dirigindo no carro. Agora eu começo a evitar o carro, porque aí eu sinto que se eu entrar no carro, eu me aproximo do carro, já começo a ficar ansiosa, aí eu passo a não andar de carro. E aí um percurso comum na crise de pânico que a gente observa é que a pessoa ela vai restringindo cada vez mais a vida dela. Na crise não, no transtorno, né? Desculpa, do transtorno do pânico. Isso. Porque ela teve, vamos supor, e a gente observa que as crises, elas tendem a aumentar, né? Com o tempo elas vão aumentando e vão ocupando a vida daquela pessoa. Em cada lugar que aquela pessoa teve a crise, ela começa a ter medo de voltar para aquele lugar e ter a crise de novo. Então, ela passa a evitar. Então, a vida vai se restringindo. Eu já atendi pacientes com transtorno do pânico que não saíam do quarto.
Porque assim, eu fui pro trabalho e tive uma crise no trabalho, então não vou mais no trabalho. Eu fui no mercado e tive uma crise de pânico no trabalho, não vou mais no mercado. Então eu desci no meu prédio, então a pessoa começa, ela não sai do quarto, ela começa a restringir a vida dela para evitar possíveis crises de pânico que colocam ela numa situação muito ruim. Eu já vi gente que parou de tomar café. Porque tomava o café dava uma leve acelerada no coração, aquela coisa no meu coração acelerou, e que também evitava fazer algumas caminhadas, subir às vezes uma escada, porque o coração ia dar uma aceleradinha, e o coração dando uma aceleradinha era toda uma atenção ameaça, né? da pessoa se direcionava para aquela sensação física e que aumentava o nível de ansiedade e medo dela e levando Exatamente isso. Esse exemplo é ótimo, porque é isso, você vê pessoas que qualquer coisa que remeta à crise do pânico, então é isso, o coração acelerou um pouquinho porque eu estou fazendo esporte. Na crise de pânico, o coração acelera também, né? Então, é parecido, vai vir de novo. Aí eu paro de fazer esporte, né? E é isso, é um transtorno em que esse comportamento evitativo acaba colocando a pessoa em situações muito complicadas. Às vezes perde emprego, se afasta de amigos, e não é incomum isso acabar desembocando numa depressão. Né? Porque aí a sua vida começa a empobrecer de um jeito, agora eu não saio mais com os meus amigos, eu deixo de fazer deixo de fazer esporte que eu gostava, perdi o emprego, né? E aí isso leva a pessoa também para um quadro de depressão. Olha o tamanho do buraco, né? Por causa da ansiedade. Exatamente. Ainda mais porque você tem uma alteração fisiológica absurda também, né? Porque isso altera o comportamento alimentar, a vida sexual, o sono, né? Você tem uma liberação verdade, errada. né? Não pode transar, o coração vai acelerar, né? E o próprio estresse, né? Porque imagina, o indivíduo tá... Porque para você fazer sexo, a primeira coisa que você precisa fazer é estar relaxado. Se você tá ali no momento, né? Você está muito preocupado ou muito conectado com outra situação, dificilmente você vai ter um bom desempenho. Então, você vai ter uma série de consequências fisiológicas e de diminuição de prazer na vida, nas atividades, de maneira a realmente, talvez, limitar a atividade do indivíduo para dentro do seu quarto. É isso. Isso é terrível. É isso. Essas pessoas se beneficiam muito de terapia. E aí né? eu fiquei imaginando agora, ajudar. e aí você falou em terapia, eu já fiquei imaginando, então, nesse indivíduo que está mais crítico, o que poderia ser adequado, dado que ele tem dificuldade de sair de casa, é a psicoterapia online, né? Porque talvez ele poderia ir acessar um profissional de saúde através da internet, né? E, Jo, é interessante que já aconteceu isso, já atendi... Eu gosto muito de atender pacientes ansiosos, né? Então, eu já atendi pacientes com crise de pânico, que a gente começou por online, terapia online. Meta era voltar para o presencial. Que legal. Né? E às vezes tem até uma modalidade de terapia que a gente chama de acompanhante terapêutico, né? Que às vezes é quando o terapeuta vai até a casa da pessoa para ajudar a pessoa a conseguir fazer esses enfrentamentos. Então, às vezes marcar a terapia vamos supor, na parte de baixo do prédio, na área comum do prédio, pode ser o próprio terapeuta, pode às vezes ser um outro terapeuta que entra com essa função de fazer o acompanhamento tipo terapêutico. Um auxiliar, assim, né? Um auxiliar que vai ajudando a pessoa aos pouquinhos, né? De uma forma que a gente programa, né? A gente vai aumentando a dificuldade das exposições, dos enfrentamentos que esse paciente faz, aí com o objetivo é que ele retome a vida dele, né? Que ele consiga se reconectar à vida dele. Geralmente psicólogo corajoso e criativo faz isso e é muito bem-vindo. Ô, Tri, vamos falar de terapia então, né? Vamos. Você falou de terapia. Então, beleza, você explicou pra gente o que é ansiedade, o que é transtorno de ansiedade, o pânico, todas essas características, vários exemplos e tal. Óbvio que a gente vai falar de terapia aqui de maneira abrangente, né? O podcast de uma forma substitui um acompanhamento psicológico. Mas como é que é, assim, a terapia para esse tipo de ansiedade que você está explicando pra gente? Assim, quais são, sei lá, as principais técnicas, as ferramentas, como que é mais ou menos, eu sei que cada caso é um caso, mas mais ou menos assim, como é o processo terapêutico? Conta um pouco pra gente. É isso, né? Como você falou, varia de caso para caso, mas eu acho que tem caminhos que são comuns, né, com pacientes. Então, bom, primeira parte é o terapeuta entender, né, o que está acontecendo, que existe um funcionamento ansioso, o quanto que atrapalha a vida daquela pessoa ou não, se tem pânico, às vezes não precisa ter pânico, mas pode ter um funcionamento ansioso que prejudica muito aquela pessoa também. Diria assim, o primeiro passo da terapia é ajudar o paciente a entender tudo isso que a gente está conversando. Entendi. Né? E a gente pode entender racionalmente, a gente pode entender conectando com a nossa vida e falar, putz, isso aqui faz sentido, isso combina com o que eu vivi, isso tem a ver com a minha experiência. E identificando esses padrões enquanto eles vão acontecendo. Então, eu acho que o primeiro pedaço da terapia que é importante
é ajudar esse paciente a ter autoconhecimento a respeito desse funcionamento ansioso dele. E aí existem algumas estratégias, eu posso dar alguns exemplos, talvez as mais comuns. Boa. Com certeza não vou conseguir esgotar isso aqui. Mas eu até, para vir para o podcast, eu estava até pensando em como organizar isso de uma forma que fizesse sentido, ficasse claro, né? Então, lembra que lá no começo da nossa conversa, eu falei assim, bom, a ansiedade tem uma questão que é fisiológica, né? Tem um componente fisiológico, tem um componente comportamental de esquiva, né? De evitação, evitativo, evitar lugares, pessoas, situações que me deixam mais ansioso. E tem aquela parte das preocupações, né? A gente vai interferir em cada uma dessas com estratégias, com manejos diferentes, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da questão fisiológica, a gente sabe que quando a gente está com uma crise de ansiedade, algo que ajuda é cuidar da respiração, exercícios de respiração. Parece bobagem, mas não é, tá? Eu já adianto isso para vocês. A gente tende a hiperventilar quando a gente está ansioso. A gente faz respirações mais encurtadas, mais rápidas. Isso gera um mal-estar fisiológico na gente. A própria forma como a gente respira. Então, estar atento ao corpo, às vezes, né, quando a gente está ansioso, outra coisa comum é a gente se contrair, né? Contrair todos os músculos. Né? Então, ajudar o paciente a se observar, baixar o ombro e reorganizar a respiração. Então, uma estratégia que a gente fala é a respiração diafragmática. Né? Eu confesso que assim, no meio de uma crise de pânico, às vezes é difícil você conseguir controlar a respiração, mas se você usar essa estratégia, quando você percebe que está começando a ficar ansioso, um pouquinho antes da crise completa chegar, tende a ajudar. Né? Então, por exemplo, na respiração diafragmática, né, é um exercício de respirar devagar. Né? Então, a gente puxa o ar devagar, segura o ar por alguns segundos, e solta o ar bem devagar até não sobrar nenhum resquício de ar dentro do seu pulmão. Né? É assim que eu falo para os meus pacientes. Né? Então, tem algumas estratégias para a gente conseguir fazer isso. Quando a gente está ansioso, a gente respira rápido e encurtado. Então, por exemplo, né, coloca a mão sobre a barriga, que eu falo para os meus pacientes. Né? Uma coisa importante tem um jeito, que é o jeito correto de respirar, que é você encher, a gente acha que é encher o pulmão, né? Tipo, sobe o peito, assim, sobe né? o Sobe peito, o ombro. é puxar o ar pela barriga. Porque a respiração mais superior é mais difícil, né? Você tem que movimentar uma série de... uma estrutura muito mais rígida. Exato. E a parte de baixo ela é mais fácil de mexer. Mas então a respiração é para ir para a barriga. É para ir para a barriga. Então, uma coisa que eu falo coloca uma mão na barriga e uma no peito. Respira, vê onde está mexendo. É sua mão aqui que está levantando ou é sua mão na barriga que está levantando? Se for aqui, comece a fazer um esforço de empurrar a barriga para frente e para trás para você conseguir né, respirar pela barriga. Então, esse é um caminho. Um outro caminho é evitar puxar o ar de uma vez. Né? Puxa o ar devagar. Então, um exercício que a gente pode fazer é coloca a mão numa narina, né? E puxa o ar pela narina que está... Isso vai ajudar você a controlar a velocidade com a qual você puxa o ar, tá? Na hora de soltar, troca o dedo. Tá. Pode soltar pela boca? Pode, contanto que seja devagar. O importante é que não seja assim, ó, né? É que você consiga soltar o ar devagarzinho. Tem um exercício, eu confesso que eu não lembro os números direito, mas eu vou inventar aqui, que eu acho que é 6, 4 e 8, né? Então você puxa o ar em 6 segundos, conta. 2, 3, 4... 5, 6. Segura 4 segundos. 1, 2, 3, 4. E solta em 8. Aí conta até 8. Isso aí. Então, a hora de soltar ela é bem importante também. É soltar bem devagar, até você sentir que não tem mais nenhum ar dentro de você. Perfeito. Repetir essa sequência por 10 segundos. Por 10 vezes. Por 10 tá? vezes, tá. Então, assim, de novo, quem tá ouvindo de casa pode achar que é bobagem. Um dia que você tá mais estressado, que você percebe que você tá mais agitado, que você tá mais... Senta, vai num lugar tranquilo, senta e faz isso, faz um teste, né? Vocês vão ver como isso já dá uma acalmada. Adriana, você falou que fazer esse tipo de respiração diafragmática, ela pode ser mais difícil durante a crise. Então, nesse caso, poderia ser adequado a pessoa fazer isso ao longo do seu dia para induzir relaxamento, induzir uma respiração mais lenta e potencialmente diminuir a probabilidade de uma crise acontecer? João, eu diria que em momentos em que você está se sentindo mais, sabe assim, agitado? Certo. Mais... Às vezes a gente não para observar como está a nossa respiração. Eu não acho que você precise fazer isso o dia inteiro, várias vezes ao dia, mas aqueles momentos em que você está mais agitado,
tira um tempo, e aí Certo. uma dica importante que eu vou dar também, aproveitar para enquanto você faz isso, já fazer uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouquinho, que é fazer um exercício de observação da própria respiração. Tá? Então, os seus pensamentos vão continuar vindo intrusivos enquanto você está lá respirando. Vai dar tudo errado, vou ter uma crise de pânico, vai acontecer alguma coisa muito ruim. Você vai notar que esses pensamentos estão vindo, ok, eles virão, né? Não adianta se debater contra eles. Na hora que eles vierem, você observa que eles vieram e redireciona a sua atenção para a sua respiração. Então, observa, por exemplo, como quando o ar entra, ele entra mais gelado. Você sente o ar entrando mais gelado na sua narina, que na hora que ele sai mais quente. Vejam, é uma sutileza, você precisa estar muito atento para conseguir fazer isso. Observa o seu corpo encostando na cadeira, observa a sua barriga, o movimento da sua barriga. Quando você faz isso, tem outra coisa acontecendo aí ao mesmo tempo, além da regulação da respiração, que é você se desconecta um pouco, se desprende um pouco desses pensamentos que estão sendo intrusivos e que estão aumentando. Você tá prestando atenção em outra coisa, né? Você está prestando atenção em outra coisa. Você está atento ao seu corpo, né? Que tem muito a ver com o que a gente fala e quando a gente faz mindfulness, né? Então, é fazer as duas coisas juntas ao mesmo tempo. Tá? Uma coisa que eu percebi que eu não falei, que eu acho que é importante de falar, quando a gente está tendo uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, o que eu acho que é importante, quem está ouvindo a gente, ou já passou por isso, ou está passando, é que ela tem começo, meio e fim. Ninguém começa com uma crise de ansiedade e passa o resto da vida ou o dia inteiro sentindo aquilo. Geralmente, o pico da crise de ansiedade acontece em 10 minutos. Depois de 10 minutos, ela naturalmente começa a diminuir. Então, na hora que ela vem, se falar isso também ajuda, é importante. Vai passar, onde é que eu tô? Tô num lugar seguro, eu posso sentar? Tem pessoas aqui do meu lado que podem estar aqui para me dar conforto, eu consigo organizar minha respiração e saber que daqui a pouco vai passar. Perfeito. Porque o medo de que aquilo não vai passar, ou que aquilo significa algo sério, aquilo Prolonga, né? Prolonga. Aumenta a intensidade e prolonga aquela crise ali. Rodrigo, você falou da respiração diafragmática. Eu queria compartilhar um pouco da minha experiência, porque eu faço bastante respiração diafragmática, porque eu tenho muito esse componente mais fisiológico da ansiedade. Não só ele, né? Mas eu tenho ele bastante. E o que eu já percebi, duas coisas, assim. Você falou fazer umas 10 vezes. Eu geralmente preciso fazer mais tempo. Mais tempo. Eu preciso fazer tipo uns 10 minutos, assim, porque o que acontece comigo como você disse, né? A gente fica com a respiração mais curta, dá uma hiperventilada. Eu levo meio que umas 10 respirações para ir da respiração que eu tô para chegar numa respiração mais ideal, assim. Então ela vai, tipo, a primeira é horrível, parece que não vai dar certo. A segunda é um pouquinho melhor. Lá na 10ª, eu tô conseguindo respirar com a barriga mais fundo, subindo e descendo e tal. Aí é interessante que, à medida que eu vou... a partir daqui, mais ou menos, que eu consegui entrar, consegui observar, é muito interessante que eu começo a sentir soltar aqui, eu sinto dar uma esquentadinha aqui, dar uma soltada, e a parte do coração começa a baixar. Que legal, e aí é interessante que o pensamento vai meio junto, assim, né? Porque não sei se é por conta desse foco na respiração, você acaba se distraindo, entre aspas, na respiração. Aí eu consigo voltar a ser uma pessoa mais funcional, assim, do tipo, putz, eu tava tão agitado que... Né, tipo, eu abri 7 abas, eu tô tentando resolver 7 coisas ao mesmo tempo. Não vai dar certo isso aqui, peraí. Né? Aí, então, só para reforçar para quem tá vendo, que às vezes a gente fala, respira, todo mundo respira, vai respirar, foco na respiração. A gente tem na literatura científica de que isso ajuda, aí eu tô aqui como prova viva de que funciona também. E é legal você falar isso, porque às vezes a pessoa fala, então vou fazer 10 vezes. E não resolve, isso é bobagem. Então, o que você tá falando persiste um pouco. Cada pessoa vai ter ali um número adequado de vezes, né? Persiste, funciona, né? A gente sabe que funciona. E como ela é uma atividade intencional, ela pode te deixar, talvez, em algum momento inicial, mais desconfortável, né? Porque, veja, você tem que fazer um direcionamento da sua atenção consciente, ou seja, você tem que sair daquele monte de pensamento intrusivo e direcionar para uma atividade, né? Por exemplo, quando a gente está lendo um texto ou está fazendo algum tipo de atividade intencional, o nosso nível de estresse ele vai aumentar um pouquinho, mas gradativamente, como o João falou, ele vai diminuir de maneira específica e você vai se sentir melhor. Mas provavelmente isso é um treino, né? Você vai levar e vai aperfeiçoar isso ao longo do tempo. Um treino. Outro ponto importante, porque a gente às vezes, né, ou escuta isso e a gente fala, vou fazer e vai dar certo de primeira. É prática, como tudo na vida. Na primeira vez vai ser mais difícil, na segunda também, na terceira um pouco mais fácil.
Quanto mais a gente vai praticando, mais fácil é. No começo é dificílimo. No começo, e eu confesso isso, né? Durante uma crise de pânico ainda é difícil, mas se você souber isso, que vai passar, que daqui a pouco melhora, que você pode organizar sua respiração, ajuda, né? A gente vai ficando melhor nisso. Então, ó, não vem aqui no comentário falar assim, eu dei 3 respiradinhas uma vez na vida, não deu certo, essa técnica que a doutora Adriana ensinou não ajuda de nada. Insista, treine, pratique, faça, que aí você vai começar a colher os benefícios, tá bom? E já só uma coisa que é importante pontuar, né, gente? Não sou eu, Adriana, que estou falando dessa técnica. Essa técnica é uma técnica que está em todos os manuais de manejo, de tratamento, de todos os tipos de ansiedade no mundo, lá fora, aqui no Brasil. Perfeito. Então, eu estou falando de algo que existe evidências, muitas evidências robustas, e que a gente sabe disso há muitos anos já, né? Perfeito. De que isso é algo que ajuda. Respaldo científico. Respaldo científico, exato. Que mais além de respirar? Porque você falou, vou organizar um pouco no corpo, no pensamento, no comportamento. Olha, tem até outras estratégias de relaxamento muscular, mas que eu não vou nem entrar nisso porque não funciona para todo mundo, funciona para alguns casos de ansiedade, mas não para outros. Mas eu acho que eu gostaria talvez de entrar em mindfulness já, porque eu acho que assim, algo que está sendo muito falado, está em alta, né? Talvez você já tenha escutado isso em outros lugares. E eu confesso que alguns anos atrás, há quanto tempo começou essa história de mindfulness? Talvez uns 10, 15, assim, na mídia, assim, mais forte, assim. Eu estaria aqui menos. Menos? Aqui menos. Acho que com a internet, acho que nos últimos... Talvez depois da pandemia, mais... Ali. Não, eu falo de uns 5 anos. Uns já, 5 anos, talvez. Beleza. Eu acho que é porque eu acho que a gente perde um pouco o parâmetro porque a gente é da área da saúde. E a gente escuta muito isso. Agora, né, para o público leigo, eu não sei... Mas eu lembro de ir numa fisioterapia uma vez, em 2016. A pandemia foi em 2020. Março de 2020, foi declarado. Eu lembro de ter ido, 2018, numa fisioterapia e na sala de espera ter uma super interessante, uma revista super interessante, com uma matéria de capa de mindfulness. Olha só. Eu tenho essa memória porque eu li a matéria, achei horrível. Visionário. Porque, era assim, mindfulness cura câncer, sabe? Aquelas loucuras, assim. Não tão visionários assim. Não chegamos lá ainda. Mas eu confesso que quando eu vi a primeira vez, né, muito sempre de uma psicologia baseada em evidências, tal. Quando eu ouvi aquilo, assim, meu olho virou 3 vezes, né? Eu falei, gente, né, o que estão fazendo? O que estão falando? Enfim, foi uma das estratégias que mais me ajudou na minha vida a manejar a minha ansiedade. Então, eu gosto de falar de mindfulness porque, assim, né, basicamente, o mindfulness não é algo que nasceu na psicologia, né? É algo que vem de outras, não sei nem falar abordagens, outras práticas, né? Vem da meditação, vem da yoga, vem de outros lugares, mas que basicamente se consiste em fazer uma coisa por vez, com a sua atenção voltada para o momento presente, de uma forma não julgamentosa, quando os pensamentos vierem, não entrar naquela tá vendo esse pensamento, começar a se julgar por, né, não estar conseguindo ficar atento ao momento presente. Algumas pessoas, então isso já existia há milhares de anos, essa prática existe há milhares de anos, e algumas pessoas, alguns pesquisadores, psicólogos, psiquiatras, cientistas, olharam para isso e falaram, olha, isso aqui parece que é uma habilidade que pessoas que têm ansiedade têm dificuldade em fazer. Será que se a gente pegar isso aqui e usar na psicologia, será que isso pode ter efeitos? E aí um corpo enorme de pesquisas começou a ser feito, né? E hoje o que a gente sabe é que sim ajuda. Então, como é que eu gosto de entender o que é mindfulness? São habilidades que a gente treina e que ajudam a gente a conseguir estar mais presente no aqui e agora. Eu falei para vocês aqui, a ansiedade envolve você estar com o seu pensamento o tempo todo lá na frente, o que vai acontecer, o que vai dar de errado, pensamentos catastróficos. Na hora que você reconhece que sua cabeça foi lá para frente, ou foi embora, se prendeu num problema e foi embora, e eu trago a minha atenção de volta para o aqui e agora, isso me ajuda a manejar esse padrão que me traz sofrimento. É claro, gente, que assim, o natural, né, do funcionamento humano é que pensamentos que eles vão vir, eles vão invadir, eles vêm, eles vão, eles vêm, eles vão. Ninguém espera que você consiga pegar a sua atenção, trazer para o aqui e agora e aqui permanecer e não ir mais para o futuro. Isso não é da natureza humana. Uma vez um colega meu falou, né, os pensamentos, as preocupações são que nem ondas, né, elas vêm e vão, fazem parte da natureza. Então, você se propõe a fazer mindfulness, saiba que as preocupações elas vão voltar, os pensamentos eles vão voltar e tá tudo bem, isso faz parte da natureza humana. Fazer mindfulness é o exercício de trazer a sua atenção de volta para aqui agora.
E é como na academia. Você vai na academia, a primeira vez que você vai fazer um exercício, puxa peso, vai ser difícil, vai ser dificílimo. Se alguém te der um peso muito grande, você não vai conseguir, você não vai nem conseguir fazer. Então, a gente começa com pezinhos menores e a gente pratica. Né? Se você for na academia uma vez por mês, você não vai evoluir, você não vai conseguir, você não vai ganhar músculo com isso. A gente vai falar aqui de uma musculatura comportamental, um tônus comportamental, né? A gente ganha tônus comportamental treinando. Então, quando você começa a fazer mindfulness, no começo vai ser dificílimo. Você vai falar, isso aqui é impossível. A Adriana falou aquilo, não dá para fazer isso. Então, comece com exercícios menores, pratique todos os dias. Eu já vou falar aqui sobre mindfulness funcional, que é algo que foi o que realmente me ajudou. Pratique todos os dias, aí você pode ir aumentando e complexificando, né, esses exercícios de mindfulness. Existem hoje aplicativos que ajudam a gente a fazer isso, então eles inclusive programam, né, exercícios de mindfulness mais curtos, mais simples, para aqueles mais complexos. E a ideia basicamente é você voltar a sua atenção para o aqui e agora muito focado nos sentidos. Tá? Então, no meu corpo, no que eu estou escutando, no que eu estou sentindo, no que eu estou vendo, a gente traz a atenção agora para os nossos sentidos. Dito isso, eu vou falar de mindfulness funcional, mas vocês dois, vocês querem acrescentar alguma coisa sobre mindfulness? Eu gostaria de saber se você pudesse dar uma dica, acho que nesse momento, sobre o aplicativo. Você falou sobre que existem aplicativos, tem algum que você acha que é legal? Porque eu acho que a galera vai perguntar e eu acho bacana. Tem um que eu gosto muito, chamado Head de cabeça Space. Headspace. O logo dele é laranjinha, assim, é uma bola laranja. Eu gosto muito, ele tem um problema que ele é inglês. Eu tenho certeza que hoje devem existir aplicativos em português. Eu confesso que eu nunca pesquisei. Mas o Headspace é incrível. Existem vídeos no YouTube do Headspace que você coloca e aparece até legenda com algumas explicações do que é mindfulness, como fazer, que eu gosto bastante. E você tem 7 dias gratuitos nesse aplicativo e eles vão aumentando a complexidade. Aí depois, se você gosta e fala, gostei, quero comprar, você paga ali uma mensalidade, aí você entra lá e vai ter assim, mindfulness para ansiedade, mindfulness para dormir, mindfulness para criatividade. Aí é um universo ali que você entra e você vai se desenvolvendo. Mas existem, eu tenho certeza, outros aplicativos hoje em dia em português. Você falou do Headspace, eu sei que também ele tá no Netflix, tá? O Headspace? E tem no Netflix, tem algumas tarefas, algumas atividades para induzir relaxamento no aplicativo da Netflix. Poxa. Se você está conectado lá na sua TV, você pode entrar lá, vai ter algumas atividades e vai ser o conteúdo que está incorporado dentro da Netflix. Então, não necessariamente você precisa usar... João, eu já vi muito vídeo no dica. YouTube que tem também, Tem né? também, gratuito. Tem gratuito no YouTube. Mas quem tem Netflix também pode acessar. Ali, O duro do YouTube é que se a pessoa não assina o prêmio, ela tá fazendo a prática de mindfulness e começa Magalu, Magalu, Magalu. Aí é complicado, entendeu? Aí é complicado, não dá. Mas eu vou chegar em casa e já vou ver isso. Até para passar para os meus pacientes, eu acho que é uma boa. Legal. O que eu acho que realmente me ajudou, agora eu vou falar, Adriana, na minha vida pessoal, tá? Se a gente entender que mindfulness é uma prática, então eu vou lá, pego 15 minutos do meu dia, vou pro meu quarto, me tranco no meu quarto, num ambiente silencioso, sento numa poltrona confortável e faço o Headspace, os meus 15 minutos de Headspace. Eu faço todos os dias isso. Mas eu saio daquele momento e eu não uso essas habilidades para viver o meu dia a dia, isso vai me ajudar bem pouco. Entendi. Então, assim, fazer o Headspace é algo que ajuda, fazer exercício de mindfulness é algo que ajuda porque a gente entende qual que é a lógica e a gente treina essa lógica. Agora, o objetivo é que você consiga estender essa lógica para o nosso dia a dia. Então, por exemplo, vou dar exemplos aqui de mindfulness do dia a dia. Eu vou comer, eu vou sentar e eu vou só comer. Eu vou estar atenta à comida, ao cheiro que sai da comida, ao gosto da comida, à textura da comida, à temperatura da comida. Eu não vou estar como eu fazia no passado, quando eu estava no mestrado, no doutorado, que eu comia com o computador aberto, fazendo a dissertação aqui, respondendo e-mail, pagando conta no celular, preocupada com o que estava acontecendo. Então, e provavelmente fazia tudo isso meio mal feito, tudo né? mal feito. Eu nem sabia o que eu comia, o que eu tinha comido, a minha ansiedade a 1000. Então, na hora que eu entendi que a gente consegue utilizar essas habilidades do mindfulness e trazer ela para o dia a dia, para vários momentos do nosso dia, pessoal, essa foi a hora assim, que virou uma chavinha para mim. Tá? Então, eu vou tomar banho, então eu vou usar esse momento para... Banho é um lugar que assim, a gente não tem muito o que fazer e a gente começa a pensar em problema. E não tem problema para pensar, começa a ler rótulo de shampoo, né? Você fica... Sua cabeça não para, você não consegue desligar. Eu vou estar aqui nesse momento.
Então eu vou sentir a água escorrendo pelo meu corpo. Onde é que a água está batendo? A água bate mais forte aqui, ela escorrega pelo meu corpo. Qual é a temperatura da água? Qual que é o cheiro do shampoo que eu estou usando? Qual que é a textura da espuma? Qual que é o barulho do chuveiro e da água caindo? Então, é trazer muito para os sentidos, né? E tá presente, tá? Então, assim, eu tô aqui, né? Então, por exemplo, eu tô aqui nessa entrevista, eu tô aqui. Eu tô olhando para vocês, agora eu tô ouvindo ter um barulho do ar-condicionado, eu tô presente, eu tô aqui. Eu não tô aqui pensando o quê? Minhas filhas estão com a minha mãe, o que será que elas comeram hoje? O que tá acontecendo? Eu preciso, semana que vem, preparar uma aula que eu vou dar não sei aonde. Então, esses pensamentos, muito possivelmente, eles vão invadir, eles invadem. Tá na hora que eles invadirem, reconhecer, putz, invadiu. Então, o mindfulness não é não ter esses pensamentos. Porque à medida que você deu, porque à medida que você foi falando, eu comecei a pensar assim, um pouquinho antes, né, de você trazer para suas filhas e tal, será que minhas filhas... O que estava começando a invadir minha cabeça foi assim, nossa, tá me dando fome, onde que a gente vai almoçar, hein? Será que a Adri vai almoçar com a gente? Vai dar tempo de almoçar e voltar? Não vai dar tempo? Né? E aí não, peraí, minha cabeça foi longe, volta aqui, ela tá explicando sobre isso aqui. Isso. Né? Ou seja, o quão inúteis são esses pensamentos agora. Não serve para nada, né? Mas eles virão. Eles porque virão. É da natureza então, o mindfulness humana. não é não ter esses pensamentos, é ter esses pensamentos e falar, opa, minha cabeça fugiu, volta. Isso. Gente, não tem como não ter. É igual, não dá para esperar que a onda do mar, que ela vai, que ela não volte. Faz parte da natureza, ela ir e voltar. A mesma coisa com os nossos pensamentos. E por que é importante falar isso? Porque aí alguém se propõe, então eu vou aqui ser um grande... né, não sei nem como falar, vou ser um grande praticante de mindfulness, né? E aí, de repente, ele vê que um pensamento entra, e aí ele fala, pô, tá vendo? O pensamento entrou, caramba, não tô conseguindo fazer, não tô dando conta, tô fazendo alguma coisa. Aí é essa hora que você começa a julgar. Por isso que um pedaço importante do mindfulness é observar os pensamentos sem julgamento. Eles vão vir, eles vão embora, eles vão voltar, e quando eles vierem, você nota e descreve. Opa, veio o pensamento do almoço. Tá, volta a sua atenção aqui para agora, né? E isso pode ser assim, quando eu me dei conta, e eu acho que essa é uma coisa talvez interessante de falar, do como eu não participava do momento presente na minha vida. Eu lembro que quando eu comecei a estudar isso aqui que eu tô falando para vocês há muitos anos atrás, e eu me dei conta do quanto eu não estava presente, aquilo para mim foi um choque. Eu tava aqui com o meu cachorro, chegava em casa, ele vinha todo querido, eu fazendo carinho nele, mexendo no celular. Eu tô com as minhas filhas também, mesma coisa. Tô com saudade dela, eu chego, mas de repente... Celular é um horror, né? Para isso. Exatamente. Aí já pego o celular, vejo mensagem, paciente mandando mensagem, ou conta para pagar, ou coisas que eu tenho que resolver. Ou eu tô presa em pensamentos, às vezes eu vou pôr minhas filhas para dormir. Eu faço isso até hoje, eu fico olhando para elas, aquele amor, a carinha delas, o cheirinho delas, e aí vem uma preocupação, e eu começo a pensar numa coisa que eu nem queria estar pensando, que me faz mal. Aí por que eu tô pensando isso agora? Se conecta aqui, daqui a pouco elas crescem, você não vai mais ver elas dormindo, qual que é o cheirinho, como é que elas respiram, aquilo para mim é tão valoroso. Então, as nossas preocupações muitas vezes afastam a gente de situações que são valorosas, e a gente vai perdendo... A gente vai vivendo, é como se a gente sobrevoasse a nossa vida, a gente não está ali conectado, né? Então, você conseguir usar essa ideia do mindfulness para trazer você para o dia a dia, é o que eles chamam de mindfulness funcional. Então, veja, mindfulness não é baixar o Headspace ou qualquer outro aplicativo, ir para o seu quarto e fazer 15 minutos daquilo no seu dia, e aí ir para a vida e ficar o tempo todo em outro lugar que não no presente. Perfeito. É trazer a ideia lógica, racional por detrás para as pequenas coisinhas do dia a dia. Eu tô aqui com o meu paciente, eu tô com ele, eu tô presente, eu tô olhando no olho, eu tô ouvindo o que ele tá falando, eu tô aqui, eu não tô em qualquer outro lugar resolvendo algum outro problema. Eu tô com os meus filhos, então é essa coisa de fazer uma coisa por vez. Eu vou comer, então eu vou comer, eu vou tomar banho, eu vou tomar banho. É claro que não dá para fazer isso o tempo todo, não é nem desejável que alguém faça isso. Às vezes a gente vai ter que se preocupar e resolver problemas e está tudo bem. É sempre entender qual que é esse equilíbrio, né? Do quanto que as preocupações estão te prejudicando e afastando você da vida que faz sentido, pro preocupações que são necessárias, são naturais. Você precisa resolver problema e tá tudo bem. E até de um ponto de vista de sobrecarga mental, de sobrecarga cognitiva, imaginando que a gente não consegue, de modo geral, fazer duas coisas bem ao mesmo tempo. Principalmente duas tarefas complexas, por exemplo, cuidar do filho e, sei lá, responder uma coisa no WhatsApp. Esses dias eu mandei uma mensagem pro Jean lá, enfim, e mandei errada, porque eu não conseguia, enfim, eu tava fazendo uma atividade com a minha filha, tinha que responder especificamente, mas eu mandei a mensagem errada. Eu escrevi de maneira equivocada a mensagem e, obviamente, não estava conseguindo
dar conta da minha paternidade naquele momento. Então, é exatamente... Faz naquele duas momento. coisas mal feitas em vez de uma bem feita. Um Né? exemplo clássico disso é você tentar digitar uma mensagem dirigindo. Né? Falar o telefone e dirigir, ele é mais perigoso você usar álcool. Cara, exemplo. eu vou falar, celular é um problema. É um problema. É o maior É o distrator maior, do planeta. porque a gente tem tudo no celular aqui na mão. Então, a gente tem e-mail, mensagens, o banco, não sei o quê. Não, e isso que ainda o João tá falando de coisas úteis, né? Tipo, ele tinha que mandar uma mensagem pra mim de uma coisa importante do nosso trabalho e tal. Mas às vezes a gente tá fazendo uma coisa inútil. Tá vendo Reels ali rodando, coisas que são irrelevantes, enquanto tá tentando fazer uma coisa importante. Eu né? vou, sei lá, tô em casa, vou pegar a comida que chegou lá embaixo. Eu vou pro elevador com o meu celular. Eu não consigo ficar mais um minuto sem ter nada pra fazer ou pra resolver. Vivendo ali, né? E isso assim, pensando que nós somos adultos, o celular chegou já numa época mais avançada das nossas vidas, eu fico pensando na geração de crianças que nasceu já com esse acesso, qual vai ser o caminho disso? Porque eu tenho certeza que o celular, a gente tá aqui os três com o celular em cima da mesa, né? Vira e mexe, a gente dá uma olhada, a gente checa. Eu e o João, acho que a gente precisava estar, né? Porque eu tô olhando aqui as perguntas que a gente bolou pra você. Você não precisaria. Justo, eu não preciso, meu celular tá aqui, ele é quase uma extensão do meu corpo. Mas assim, quantas vezes a gente vai jantar num restaurante, aí senta todos os amigos numa roda, tá todo mundo com o celular do lado do prato. Por que a gente não tá conversando entre a gente? Tá todo mundo com o celular do lado do prato. Ou às vezes eu chego na casa, sei lá, dos meus pais, e aí tá minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô, todo mundo sentado no sofá mexendo no celular. Até teus avós, Meus avós também são tecnológicos, os dois. Mandam WhatsApp o dia todo. Né? Então, assim, sim, veio para eles, né, meus avós, os irmãos lá na Espanha. Eles conversam com os irmãos que estão na Espanha. Tem um pedaço que conecta, mas assim, em termos de saúde mental, quando a gente fala de ansiedade, de sobrecarga, né, superestimulação do ambiente o tempo todo, isso aqui é um veneno. Perfeito. Né? Perfeito. Agora, Adri, você falou então, para as coisas fisiológicas, a coisa da respiração, entendi que o mindfulness talvez ajude um tanto aí. Você falou aí de algumas estratégias, né, de como lidar com preocupação e tal. Que mais, assim, para quem tá vendo a gente, de ferramentas? Tem mais coisas? Tem uma que eu gosto muito, que eu posso falar, mas eu vou deixar para falar depois, que é o que a gente chama de estratégias de exposição e enfrentamento, que para ansiedade faz todo sentido. Mas eu acho que já que a gente está falando de mindfulness, a gente pode entrar com outras estratégias que ajudam a gente a manejar a preocupação e pensamentos ansiosos. Né? Então, o mindfulness é essa questão atencional, né? Trazer sua atenção para o aqui e agora. Uma coisa que, né, pessoas, seres humanos, nós todos fazemos, e pessoas ansiosas também fazem, isso aumenta o grau de sofrimento deles, é que muitas vezes vem pensamentos catastróficos, preocupações, e a gente se mistura com aquele pensamento, e a gente passa a entender que é porque eu estou pensando aquilo ali é um indício da realidade, ou aquilo é um indício de que a coisa vai acontecer, ou aquilo já está acontecendo, aquilo já... não, o termo que a gente fala, a gente chama isso de fusão cognitiva. Fusão cognitiva. A gente se mistura, a gente cola naqueles pensamentos como se eles fossem a realidade. Um exercício que a gente vai aprendendo a fazer em terapia é conseguir se desfusionar desses pensamentos. É começar a lidar com eles como apenas o que eles são, palavras. São pensamentos que passam pela nossa cabeça, não são indícios de que aquilo é a realidade ou de que aquilo vai acontecer. Então, na ansiedade, a gente conseguir dar esse passo para trás e observar esses pensamentos é algo que ajuda. Tá. Eu disse que você não vai poder explicar aqui todos, mas tem vários exercícios para isso, né? Em inclusive, terapia. um videozinho do Headspace que eu acho super legal, que é aprender a observar seus pensamentos. Eles falam assim, ó, pense seus pensamentos como se eles fossem, como se você estivesse numa estrada, né, e observando o fluxo de carros. Cada carro é um pensamento. Então, pensa que cada carro vem com uma plaquinha, assim, você não vai conseguir terminar aquela aula a tempo, você vai perder o voo, você tem que fazer o pagamento da festinha da sua filha, você tem que não sei o quê, né? Às vezes, a gente fica tão atordoado com o fluxo de pensamentos, com o fluxo de carros na estrada, que o que a gente começa a fazer, a gente sai correndo atrás de um carro para tentar não esquecer aquele pensamento. A gente tenta parar um carro, tenta organizar o fluxo. O exercício que eles propõem, que eu acho que ajuda, é você se imaginar sentado na beirinha da estrada, só observando os pensamentos indo e vindo. E de fora, você não vai lá para o meio tentar organizar e controlar o que está acontecendo, né? Tem até o desenho do menininho desesperado correndo atrás dos carros, aí ele fala, não, calma, vou sentar aqui em cima dessa pedra, eu vou observar esses pensamentos indo e vindo. Como que eles são? Eles são palavras, são pensamentos, então é esse distanciamento, né? A gente às vezes pode dar nome
para esses pensamentos. Então, por exemplo, né, eu claramente, como vocês puderam ver, eu tenho uma questão com ansiedade, acho que é por isso até que eu me interesso tanto por esse tema. Às vezes eu tenho uma preocupação, eu vou ficar doente, alguém da minha família vai ficar doente, todo ano eu tenho, alguns meses do ano eu fico preocupada com isso. Na hora que vem, eu já começo a olhar aí os pensamentos de ansiedade vindo. Não, na hora que eu né, a pessoa está com um sintoma, aquilo pode ser algo ruim, você está tendo pensamentos de que aquela pessoa tem um sintoma e de que aquilo indica que ela tem algo ruim. Não está acontecendo, não tem nada acontecendo aqui ainda. Então, você dá nome para os pensamentos. Os pacientes com toque, isso costuma ajudar bastante. Toque, para quem não sabe, transtorno obsessivo compulsivo. Então, por exemplo, né, vem o pensamento de contaminação. Se eu recentemente tive um paciente que tinha pensamentos de contaminação com Covid, né, mas que colocou ele numa situação difícil de vida, muita restrição. Na hora que vinha um pensamento, né, aquele garçom encostou naquela mesa, pôs a mão aqui nesse copo, agora ele vai trazer esse copo para mim. Será que tem Covid nesse copo? Né? E ele viu o copo, né, como se o copo tivesse Covid. Então, assim, aquilo ali era indício de que... Olha, você está tendo pensamentos de que esse copo tem Covid. Isso é pensamento. Teve sensações corporais também. Crise de ansiedade. Crise de ansiedade, aí o que ele faz? Não vou beber esse copo, vou lavar esse copo 5 vezes, eu vou higienizar o copo com álcool. Né? Então, o que seria o exercício de desfusão? Né? Olha aqui um pensamento do toque. Né? Você começa a nomear os pensamentos, você dá nome para os pensamentos e você se separa, você se desmistura desses... Nem existe essa palavra, né? Mas você deixa de se misturar com aqueles pensamentos. Então, esse é um exemplo né, de desfusão cognitiva. Eu tinha até pensado em outros. Eu acho que até... Será que você tinha você tinha me falado do worry time. Vamos lá. E do tirar da cabeça e colocar no papel. Outras estratégias que ajudam também. Então, é muito comum quando a gente tem um excesso de preocupações, as preocupações estão invadindo, a gente está assim, não posso esquecer daquilo, eu não posso esquecer daquilo. E a gente fica repetindo aquela preocupação para a gente não esquecer ela ao longo do dia. Né? Uma estratégia que está de novo, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, não são estratégias que eu, Adriana, inventei como psicóloga, tá? Estão todas em manuais internacionais de manejo de ansiedade, seja para pânico, para ansiedade generalizada. O worry time, que é o tempo da preocupação. É uma estratégia que está no manual famoso para pacientes com ansiedade generalizada, né? Que basicamente como é que eu manejo preocupações. Tira da cabeça, coloca no papel. Tá? Aquela coisa de eu não posso esquecer, e você fica se repetindo várias coisas que você precisa fazer ao longo do dia, anota, faz uma listinha no papel do que você precisa fazer. E aí você vai se comprometer que você vai abrir aquela listinha em um momento do seu dia, que é o momento em que você vai parar e se dedicar para se preocupar com aquilo. Então, por exemplo, deitei, tá na hora de dormir. Aí começa a vir 1 milhão de coisas que eu preciso fazer na minha semana. Eu vou resolver aquelas coisas naquela hora? Não. É vantajoso para mim eu pensar naquilo naquele momento? Não. Vai me tornar mais efetivo para resolver aqueles problemas amanhã? Não. Então, né, entrar nesse fluxo de pensar em problemas na hora de dormir só vai te deixar mais ansioso, atrapalhar o seu sono, você vai acordar mais cansado, mais estressado, possivelmente mais ansioso. Então anota e você vai abrir aquilo ali no dia seguinte, quando você chegar no trabalho e você estiver num lugar e num momento do seu dia em que vai ser mais efetivo para você mexer naquilo. Mas isso seria mais ou menos uma maneira de fazer... organização, planejamento, porque quando você falou isso, por exemplo, uma coisa que me deixa ansioso às vezes eu tenho várias coisas para fazer e às vezes eu não posso esquecer delas. Putz, eu não posso esquecer de mandar mensagem pro João para falar não sei o que lá, eu não posso esquecer de responder aquele e-mail e tal. Agora, se eu esqueço disso, isso é problemático, né? Isso pode me trazer prejuízos no meu trabalho, mas... Eu de fato preciso fazer aquilo em algum momento. Não é 1h com a cabeça invadindo. Então, parte de eu ficar menos ansioso é eu ter tudo listado, o que eu tenho para fazer. Né? Então, eu tenho que fazer esse combinado com o João, eu tenho que responder esse e-mail, eu tenho que escrever isso aqui. E eu começo a planejar isso. Agora que eu tenho essa
to-do list, né? Essa lista de tarefas. Bom, eu começo agora a encaixá-las na minha rotina. Aqui eu tenho uma hora disponível, então aqui eu vou resolver o problema ABC. É mais ou menos nessa direção? É exatamente isso. Esse, Tá. inclusive, é o próximo passo. Tá. Porque assim, né? Porque também se a pessoa tem 1000 coisas pra fazer e não lembra, também dá pra ficar ansioso, bem normal, né? É normal e por isso que você tem que anotar. Então, né, tem uma coleção na psicologia que é chamada Treatments That Work, né? Vocês conhecem, é uma coleção interessante, tem... São protocolos de intervenção, protocolos né? de intervenção, né? Esse Worry Time eu tirei de lá. Então, o que eles sugerem? Tira da cabeça, põe no papel. E aí, eles falam assim, se você pode resolver aquilo na hora, resolve e já se livra. Então, assim, você precisa mandar um e-mail, mensagem para não sei quem, é rapidinho, você pode, já manda e se livra. O que você não pode fazer agora, o que não dá para fazer agora, você anota num papel. E aí, às vezes, são muitas atividades, né? E aí, o que eles sugerem? Separar em 3 colunas. Né? As atividades que você precisa fazer hoje, que você não tem como adiantar, as que você tem que fazer assim, entre amanhã e depois de amanhã, e aquelas que você faz quando der. E aí, assim, tô no meio do dia, tenha esse registro em algum lugar que você possa acessar, ou num caderninho, ou no celular. No meio do dia, apareceu uma preocupação, a pergunta é, posso resolver agora? Posso, resolva. Não posso resolver agora? Anota, coloca no papel aonde você sabe que você tem que colocar. É para hoje, é para amanhã, é para depois de amanhã? Fez isso, colocou no papel, tira da cabeça. Aquilo ali não existe, vai existir quando você chegar no trabalho amanhã, pegar o seu papelzinho, olhar a sua lista e falar, isso é o que eu tenho que fazer hoje. Então, é uma maneira de tirar a sobrecarga mental, tirar da cabeça e pôr no papel. Perfeito. Porque o lance dessa preocupação é exatamente esse termo que você usou. Você fica ocupando espaço. Não posso dizer que é ocupando espaço, mas você ocupa recurso neural, recurso do seu cérebro, que você poderia estar utilizando para outra coisa, ou nesse caso, né? É um desperdício. Né? Porque eu fico imaginando também, já que a gente falou um pouco de sono e preocupações antes de dormir, é quando a pessoa acorda no meio da noite também. Porque ela pode despertar e dizer assim, tem isso aqui para resolver. Então, uma boa estratégia é anotar, né? Porque dentro dos protocolos de TCCI, né, de TCC para insônia, de tratamento para insônia, você tem aqueles... os despertares noturnos, né? Quando você acorda de noite, isso é absolutamente normal. O problema é quando você fica muito tempo acordado à noite. Que nesse caso aqui, existe um consenso que mais ou menos 20 minutos é o tempo que você seria adequado você voltar a dormir. A partir de 20 minutos já é um tempo que não seria legal você ficar na cama, porque senão você vai associar a cama como um lugar desconfortável. Então, nesse caso, das preocupações, quando surge e o sono não acontece de maneira natural depois de 20 minutos, o ideal é você levantar da sua cama e fazer alguma coisa relaxante. Por exemplo, ouvir uma música, um headspace ou até mesmo uma leitura que poderia aí gerar algum grau de tédio e relaxamento e depois, com sono, volta a dormir. E essa estratégia de não ficar na cama, eu acho super legal, João, assim, porque o que eu vejo de pacientes que começam a ficar com medo de ir para a cama. Perfeito. Medo de ir pra cama, porque a cama se torna esse lugar onde ele fica revirando, é super desconfortável, ansiogênico, começa a ficar com medo da hora do sono, já fica com fobia da cama, né? Exatamente. E aí até vou te perguntar, você que é especialista nisso, vamos supor, acordei no meio da noite já com uma preocupação, pumba, nova, lembrei de um negócio. Você acha que pegar lá o celular, anotar e deixar para o dia seguinte poderia ser uma boa estratégia ou seria pior porque ativa a pessoa? A luz do celular. Não, é porque assim, quando a gente acorda, a gente tem vários... Se você colocar um instrumento de medição do funcionamento do cérebro, você consegue ver se a pessoa está dormindo ou não. Se chama eletroencefalografia. E a gente sabe que ao longo da noite, durante mais ou menos 8 horas, que é o tempo mais ou menos o tempo médio que a gente dorme, a gente fica em estados de um sono um pouco mais agitado, chamado sono REM, e estados de sono mais profundo, né, onde é mais difícil da gente acordar, e no meio desses intervalos aí a gente tem alguns momentos que a gente fica acordado. Mas assim, eles duram poucos minutos e a gente volta a dormir, às vezes alguns segundos, né? A gente nem lembra disso, né? A maioria a gente nem lembra. Na verdade, se você só sabe disso, se você colocar os eletrodos na sua cabeça e dormir num laboratório para você realmente saber nisso. Nem esses relógios, smartwatch, medem muito bem isso. Então, esses momentos que você tem um despertar e você consegue voltar rapidamente a dormir, tá tudo certo. O problema é que se essa coisa, esse pensamento continuar na tua cabeça, e isso vai elevar seu estado de alerta, vai te acordar efetivamente, o adequado sim, você levanta, anota e
e tenta voltar a dormir. Se não voltar a dormir em 20 minutos, que é o tempo aí, como eu disse, do consenso, vai fazer alguma atividade relaxante que gere tédio, porque tédio gera sono. Todo mundo na faculdade, na escola assistiu uma aula chata, né? E gerou sonolência, né? Então o ideal é esse tipo de atividade, né? Se não dormir. Porque a ideia é essa da cama não ser associada como algo aversivo. É algo para relaxar João, ter nossa, bem-estar. tô achando super importante você estar falando tudo isso, porque nos manuais que eu já li, né, a orientação é essa, né? Antes de dormir, na hora de dormir, anota, mas nunca tinha lido. O que você faz se você acorda com uma preocupação? Isso é muito frequente. Quando a gente está ansioso, a gente já acorda com a cabeça assim, né? Com 1 milhão de coisas que a gente tem que fazer. E eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar no que fazer nessa situação, né? Então, se precisar anotar, se for algo novo, anota. Se for algo que você tá lembrando, que já tá no caderninho, você vai falar, já tá no caderninho, vamos me preocupar com isso amanhã. Não é agora. Perfeito. Mas vou fazer uma consideração e um adendo aí, isso tudo. A ideia é que você não levante para resolver o problema. Perfeito. Só anote, deixa lá para você fazer isso quando você acordar de manhã. Né? Se você procurar fazer esse tipo de atividade, você provavelmente vai ter um momento ainda mais aversivo, de mais alerta. A ideia aqui é você diminuir a atividade neural mesmo, o seu cérebro, aumentar o relaxamento, fazer a respiração diafragmática, ou seja, todas as atividades que a gente mostrou aqui, para que você diminua o grau de alerta. Porque é só assim que a gente consegue relaxar e dormir. Porque, assim, né, vamos combinar que, assim, pouquíssimas coisas, talvez tenha até uma ou outra, mas pouquíssimas coisas necessariamente precisam ou podem ser resolvidas às 3 da manhã. Perfeito. Tá todo mundo dormindo, tá tudo fechado, você vai mudar o quê se você fazer aquelas 3 da manhã, né? Não estou falando que não existam, mas assim, imagino que deve ser a minoria. Exato. Perfeito. É só um caso extraordinário, como nós somos pais aqui, a gente sabe que criança pequena e crianças... trocar fralda 3 da manhã é uma urgência. Começou a chorar, vou deixar para resolver isso de amanhã. Não é uma boa ideia, vai ver o que tá acontecendo. Exatamente. Então, quem pai, mãe, obviamente, sempre vai ter essas intercorrências e é isso mesmo. A vida é assim, a gente aceita essas condições. Mas fora essas condições que são mais fortes... Emergência, alguém ligou de madrugada. Exato. A maioria das coisas a gente resolve durante o dia. Isso aí. Podemos falar da parte de exposição, enfrentamento? Podemos. Como é que é isso? O que é isso aí? Então, é assim, para quem trabalha com ansiedade, aí eu vou falar para pânico, para fobia, toque, o que a gente sabe, pessoal? Que a ansiedade é desconfortável sentir aquilo, né? Então, é da natureza do ser humano, se a gente entra em contato com algo que está desconfortável, o nosso impulso, o nosso instinto é fazer qualquer coisa para se afastar daquilo. Qual que é a pegadinha que a ansiedade nos coloca? É que se a gente está em uma situação que a gente está com medo, que a gente está com ansiedade, a nossa tendência é evitar. Só que quanto a gente mais evita, mais forte, mais presente aquela ansiedade, aquele medo ficará. Então, existe toda uma linha de intervenção na psicologia, especialmente nas terapias comportamentais, que envolve justamente, primeiro, a compreensão de como é que a ansiedade funciona e ajudar o paciente a entender que quanto mais ele evitar uma situação, aquele medo, aquela ansiedade, ela não vai embora, ela vai ficar lá. Né? Mais, inclusive, enraizada aquele medo, aquela ansiedade ficará. Então, existe uma intervenção nas terapias comportamentais que a gente chama de exposição com prevenção de respostas, né? Que a sigla abreviada é EPR, que parte desse pressuposto que situações... Então, vamos pegar aqui um caso de pânico, tá? Vou pegar um outro caso, vou pegar um caso recente que está na minha cabeça, que eu estava até aqui conversando com o João. Ontem eu fui assaltada em São Paulo, antes de vir para cá. Estava na rua, pararam, pegaram e levaram embora meu celular, né? Foi uma situação muito aversiva, de muita ansiedade. O que seria esperado, né? E possível que quando eu passe pelo lugar onde eu fui assaltada, que eu me sinta desconfortável, né? Que eu volte, inclusive, a experienciar algumas das sensações que eu experienciei no momento em que eu fui assaltada. Isso é normal? Isso é normal, faz parte do funcionamento humano, tem processos comportamentais básicos que explicam isso, que eu não vou me adentrar aqui agora. Resumo, porque nós temos uma tendência a evitar o desconforto. Na verdade, o que eu estava falando é normal que se a gente passa por uma situação ruim, difícil, traumática, aversiva em uma situação, que quando a gente se depare novamente com elementos, aquele contexto, a gente volte a sentir aquele desconforto que a gente sentiu. Mesmo que a situação original não esteja lá. Mesmo que não tenha um assaltante. Tipo, você vai naquele mesmo lugar que roubaram o teu celular,
Sem assalto, você vai sentir desconforto. Perfeito, Tá. é isso. Porque assim, né? Então, o lugar, o momento, o horário do dia, tudo ali ficou associado ao assalto. Então, no dia seguinte, eu volto e passo pelo mesmo lugar, é muito possível que eu volte a experienciar algumas dessas sensações ruins que eu senti no dia do assalto. E aí, também é comum que eu possa passar a apresentar uma tendência a querer evitar esse lugar. Então, assim, agora eu mudo o caminho, eu não passo mais por aquele lugar, eu mudo o horário do dia, então eu não passo mais no final do dia à tarde, que tá ficando escuro, eu passo eu posso evitar aquela situação. Que a gente sabe? Que a única forma dessa associação ser quebrada é eu construindo uma nova história com aquele lugar. Se eu passar a evitar aquele lugar, eu não vou ter a possibilidade de aprender, de construir uma história diferente com aquele lugar. Então, o que a gente sabe, né? Tem aquele clichê, né? Que a gente fala, enfrente os seus medos, né? Ele vem de um lugar que faz sentido. A gente sabe que quando existe uma disponibilidade para você entrar em contato com a ansiedade, permanecer com ela e aprender que ela vem, que ela tem um pico e que ela passa, na hora que a gente faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o que acaba acontecendo é que aquela ansiedade ela vai diminuindo. Só que para que ela diminua, é necessário que eu tope entrar em contato com o desconforto. E muitas vezes, quando o paciente vem para terapia, ele vem pedindo assim, eu não quero mais sentir isso, faz parar. E naquele momento, eu sei que eu tenho uma boa e uma má notícia para ele. Né? Eu tenho uma boa notícia de que eu sei o caminho que você precisa fazer para não sentir essa ansiedade o tempo todo, né, na sua vida. A má notícia é que para que ele consiga se sentir melhor, ele vai ter que topar sentir em primeiro lugar. Ele vai ter que topar entrar em contato com o desconforto, observar o desconforto vindo e o desconforto indo embora 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até que eventualmente o desconforto não vem mais. Então, essa estratégia, né, que a gente chama de exposição com prevenção de resposta, né? Então, a gente fala que a gente expõe o paciente a uma situação que gera ansiedade e a gente previne respostas de esquiva. Né? A gente não deixa, né? A gente, na verdade, vai ajudar o paciente a entender que ele se esquivar só vai manter ele preso naquele lugar, não vai ajudar ele a sair de lá. Agora, como é que você separa, por exemplo, assim, ó... imagina que eu sou um adolescente, sei lá, tenho 14 anos de idade, e eu tenho uma certa ansiedade social ali. Muito difícil eu estar em público, eu não gosto de ir em festas, etc. Uma coisa é, por exemplo, eu ter essa ansiedade, então eu tô com uma preocupação, ruminando uma ameaça que não existe. Então, o que quer dizer com isso? Eu vou na festinha de aniversário que me convidaram. E é um ambiente seguro, ninguém vai me tratar mal, etc. Então, eu deveria me expor. Versus... eu sou alvo de bullying daquele grupo, entendeu? Tipo, aquele grupo ali que tá tendo aquela festa que me convidaram, são pessoas que me chamam de gordo baleia saco de areia, de 4 olhos porque eu uso óculos, já roubaram o meu lanche do recreio. Então, eu tenho medo, mas eu não deveria me expor aquilo, certo? Da mesma forma que você também não deve, então, se você foi para um lugar perigoso e foi assaltado lá, não é, né, vantajoso que você volte ao lugar. No meio do centro do tráfico de drogas de São Paulo. Exato. Então, essa pergunta é boa. Eu acho que até é um adendo que eu falo, que a gente aqui está falando para pessoas que não são necessariamente psicólogos, mas para os que são, né, de que essa é a importância de você ter uma boa análise, uma análise completa do caso, para entender o caso como um todo e entender que as intervenções, né, que a gente usa, intervenções comportamentais, elas devem ser usadas dentro de um contexto, dado uma certa análise, que horas você vai usar de um jeito, horas de outro, porque, por exemplo, né, vamos supor numa criança que por alguma razão sofreu bullying, aí uma criança começa a evitar esse, né, ambiente social, e aí ela cresce, e aí ela também cresceu evitando o ambiente social, e agora, porque ele não teve oportunidade, ele também não treinou habilidades, né, sociais. E aí ele vem para terapia, aí você fala assim, é caso de fobia social, né? Ansiedade social, o que a gente vai fazer ali aqui nesse protocolo? O que se faz para ansiedade social? É exposição, prevenção de resposta. Eu vou ajudar ele a entender que ele precisa ir, enfrentar, vou pensar aqui a gente sempre pensa assim, né? A exposição em etapas de situações mais simples para as mais complexas. E a gente manda esse menino interagir socialmente, mas a gente não avaliou, se ele tem habilidades sociais para ter essa interação. 2, como é que é o ambiente dele? É um ambiente gentil ou é um ambiente hostil? Né? Se ele tem chance dele sofrer bullying, porque a ideia é mandar a pessoa para lá na exposição, que ela não viva de novo, né, uma situação traumática ou estressante, e que ela reconstrua a história com aquele contexto.
Mas, se por diferentes razões isso não for possível, você manda esse paciente que já tem uma ansiedade social para um ambiente social em que ele vai sofrer mais punição, a chance disso agravar a ansiedade dele é 100%. Então não faz. Não faz. Então, um terapeuta tem que fazer toda essa avaliação antes de usar uma estratégia dessa. Perfeito. Não, ele tem habilidade social? Se ele não tiver, a gente vai por um outro caminho, que é como a gente ajuda esse menino a desenvolver um repertório de habilidades sociais. Esse ambiente é gentil ou um ambiente hostil? Putz, é hostil. Tem como ele criar outros ambientes sociais mais gentis, que não, né, onde ele não sofra bullying? Então, é comum, às vezes, né, a gente escuta a história de crianças que mudam de escola, sofrem bullying, mudam para outra, sofrem bullying, mudam para outra, e aí sofre bullying por onde passa. E aí a gente entende que né, essa criança também precisa desenvolver repertórios sociais para que ela consiga lidar com situações sociais de uma maneira diferente, que ele mude de contexto e que ele consiga construir uma história Talvez nova. Até aprender a se defender, né? Aprender a se aprender a se defender, firme. Ou se aproximar de pessoas que são legais com ele, e se afastar de pessoas que não são boas. O que é, né, interessante é que essas coisas, elas, com muita frequência, elas acontecem juntas. É como eu disse, né? A gente passa a evitar situações porque a gente fica ansioso ou com medo, e a gente passa a não ter oportunidade de treinar certas habilidades. Agora, eu também não tenho habilidade, por não ter habilidade, aumenta a chance de eu ir para uma determinada situação, agir de uma forma não adequada ao contexto e sofrer punição. Então, é um bololô, né? Perfeito, e aí, perfeito. quando a gente, é até bom você ter lembrado isso, porque aqui a gente fala de técnicas, recortes, né? Nenhuma técnica deve ser utilizada desse jeito. Eu peguei essa técnica aqui, vou colocar aqui, jogo aqui sem ter uma análise completa do que está acontecendo. Então, para você que está vendo a gente, o que é importante você saber? A solução existe, só que ela não é simples. Tudo que eu tenho medo eu vou me expor. Não é assim. Eu não vou me expor a nada. Depende. Depende de Tudo muitas depende. coisas. Por isso que a gente fala assim, você faz uma pergunta para um psicólogo, a resposta depende. É porque depende mesmo. Não quer dizer que não tenham respostas, né? E as respostas, elas existem, mas faz parte de toda uma análise complexa que a gente faz em consultório. E essa parte do enfrentamento da exposição, ela precisa ser muito bem planejada, né? Com o paciente, a parte mais fácil, a parte mais média, a parte difícil, o que ele topa, o que ele não topa, como ter essa segurança, né? Eu acho assim, é uma técnica que ela é muito efetiva, ela funciona muito, tanto que a gente vê até terapeutas que não são terapeutas comportamentais ou cognitivos comportamentais utilizando ela, já vi isso. Geralmente dá ruim, porque é isso, eles usam a técnica desse jeito não contextualizado e muitas vezes não faz sentido. Mas assim, né? Primeiro, a gente precisa ter um excelente vínculo com esse paciente, porque o que a gente vai pedir para ele não é algo fácil de ser feito. O que eu tô falando você passou grande parte da sua vida evitando algo, justamente porque esse algo é extremamente difícil. E o que eu vou te pedir é que você confie em mim e que você tope enfrentar esse medo. Não é um pedido fácil, né, que a gente faz. Então, é algo que a gente tem que construir com o paciente, então a gente tem que ter um bom vínculo com o paciente. A gente tem que ajudar o paciente a entender toda a lógica por detrás disso. Então, existem sessões que a gente chama de sessões de psicoeducação, que a gente vai explicar para o paciente o que é ansiedade, como é que a ansiedade funciona, por que exposição ajuda, o que ele vai sentir, como é que é a evolução, o que ele vai esperar, que no começo é mais difícil, depois vai melhorando. A gente programa, a gente não vai jogar o paciente numa situação horrível, deixar ele passando mal. A gente vai fazer isso da forma mais gentil possível. Então, a gente vai começar com situações em que ele fala assim, olha, vamos supor, no exemplo do assalto, né? Tá bom, eu fui assaltado ali na Faria Lima às 6h. Não consigo nem imaginar, essa é a situação 10 de estresse, é passar ali onde eu fui assaltado, no horário que eu fui assaltado. Então, tá bom, essa é 10. O que seria 1? É aquela situação que gera desconforto, mas você consegue fazer. Putz, eu acho que seria andar numa rua parecida de manhã. Então, a gente começa com 1. Tá? Esse é um exemplo, acho que bobo que eu tô dando, porque geralmente são situações um pouco mais complexas e graves do que essa de um assalto. Claro. Mas então a gente começa com 1. Aí ele faz de um assalto não violento, né? Ele só tomou o celular da sua mão. Exato. Vamos supor que uma pessoa passou por um assalto, um sequestro, situações de abuso sexual. Tem muitas situações que são muito difíceis. Mas a gente começa de uma forma muito gradual. Tem alguns terapeutas que, inclusive, colocam assim: começa com uma foto. O paciente vai olhar a foto, ele vai passar mal vendo a foto. E aí a gente fala assim, então tá bom, esse mal-estar ele vai vir, a gente sabe, eu tô aqui do seu lado, a gente pode fazer respiração enquanto você tá passando por isso aqui. Vamos observar, tem a emoção, a ansiedade, ela tem começo, meio e fim. O pico não demora muito para chegar. Vamos aprender a observar, eu falo de vida e morte de uma emoção, né? Todas as emoções, elas têm um começo, meio e fim.
Muitas vezes o que a gente tem que fazer é aprender a observar. Ela vindo, ela chegando no pico e ela passando. E aprender que ela vem, que ela vai embora. Né? Então, a gente vai fazer isso com o paciente, numa situação simples. Putz, aqui o desconforto estava em 8, agora foi baixando, está em 6, está em 3. Ah, beleza, fez aqui a sua exposição. Depois a gente repete. Quando ele já está olhando aquela foto e já está 100% tranquilo, a gente vai para o próximo passo. Então, é algo que a gente constrói com muito cuidado, de pouquinho em pouquinho, de uma forma que o paciente dê conta de fazer, sabendo que é uma intervenção que, né, por si só, ela gera um desconforto, mas que não tem outro caminho. Perfeito. Não, se ele quer, né, sentir um pouco agora para não ter que sentir para sempre. É isso que eu falo, é topar sentir um pouquinho agora para não ter que sentir para sempre. Então, é um pouco essa racional. Eu acho que uma informação importante, essa é uma dúvida muito comum das pessoas, eu sei que cada caso é particular, mas eu queria saber, assim, pra gente informar as pessoas que estão imaginando, putz, mas quanto tempo isso demora? Você poderia dar mais ou menos uma estimativa de, bom, o caso do adolescente que está sofrendo bullying, né, uma situação do celular, ou você pode escolher uma. Quanto tempo mais ou menos de intervenção a gente consegue dizer assim, esse paciente melhorou? João, olha, eu vou te falar, é uma pergunta difícil porque a resposta assim, varia. Tá. Né? Depende da complexidade, da gravidade do caso. Então, assim, se você pega uma pessoa com uma fobia específica de alguma coisa muito simples... Fobia de barata. Eu tenho fobia de barata. Você certo. Consegue fazer rapidamente. Acho que em poucas semanas você resolve um problema desse. Poucas semanas, assim, tipo, no máximo 2 meses, assim, a pessoa já... sim. Para fobia simples desse tipo... Possivelmente, né? Então, assim, tem protocolos, inclusive, que colocam que, né, quando a gente vai fazer exposição, né, é necessário uma frequência mínima de exposições na semana para que aquilo tenha algum efeito. Não adianta fazer uma exposição hoje, uma daqui a 2 meses. Então, tem um número ali de 3 sessões por semana, 3 exposições por semana para ter algum efeito. Agora, vamos pegar o exemplo do menino que tem fobia social. É um exemplo mais complexo porque vai envolver, por exemplo, a gente desenvolver um repertório de habilidades socioemocionais, que é algo que vai levar mais tempo. Então, não é só a exposição. Então, esse é um caso mais complexo. Esse meu paciente que eu atendi há algum tempo, né? Ele teve um processo muito bonito. Ele chegou na terapia... Ele não saía de casa, a esposa e os filhos dele também não podiam sair porque ele ficava muito ansioso quando a esposa ou os filhos se expunham né, ao mundo com medo de contaminação do Covid. Então, era uma família que chegou em muito sofrimento. E aí teve todo o processo dele vinculado, ele confiar em mim, dele fazer uma exposiçãozinha. Ele falar, cara, realmente, eu achava que eu não podia sair de casa... era pegar o elevador, né? Não podia, ele pegava a escada, o elevador fica lá contaminado, se alguém entrou antes de eu entrar, mesmo que o elevador esteja vazio, vai que tem Covid no elevador. E esse foi um caso complexo, inclusive, porque ele chegou numa época em que a gente não tinha tanta informação do Covid, então eu não tinha segurança de falar no começo para ele, vai que você não vai pegar. Depois, com o tempo, na medida que a gente foi entendendo quais eram as maneiras pelas quais se pegava a Covid, foi ficando mais fácil planejar a intervenção. Perfeito. E ele entrou no elevador, saiu uma vez, ele ficou super angustiado, mas não aconteceu nada. E aí na segunda, e na terceira, e na quarta, putz, deu certo, o que a Adriana falou funcionou. Então, a pessoa fica mais já predisposta a dar o próximo passo. Lembrando, no caso dele também em particular, né, que eu também não podia fazer uma falsa promessa de que você nunca vai pegar Covid. A questão pode ser que você pegue. Né? E também isso, como a gente ajuda o paciente ansioso a lidar com as incertezas. Perfeito. Tem garantias? Cara, não tem. Ninguém tem. Tem um jeito de você garantir, que é você ficar sozinho no seu quarto e não interagir com ninguém. Vale a pena? E nem assim, né? Pode ser que o teto caia na tua cabeça. Pode. Você podia contar aquele exemplo da colega nossa do avião, né? Você lembra da fobia fobia do avião? Não. Então eu conto, você não deve lembrar. É uma colega nossa que foi nossa professora, depois virou nossa colega e amiga. Ela fez uma intervenção para um indivíduo que tinha fobia de avião. Né? E aí fez a exposição gradualmente, as coisas indo. E o passo final era ele fazer um voo São Paulo-Rio de Janeiro. E no voo São Paulo-Rio de Janeiro pegou fogo numa das turbinas do avião. Então é isso, né? É coisa que acontece 1 em 1 milhão, mas acontece. A gente não tem, né? O ansioso, ele sabe, talvez, quantos aviões caíram no ano. Mas ele não conta quantos aviões não caíram no ano. Mas acontece. Né? E eu acho que tem uma coisa com o paciente ansioso, que algo que eu falo que a gente tem que trabalhar é essa
intolerância à incerteza. E isso, às vezes, até é mais crucial, porque o que eles querem, né? O paciente ansioso, o que ele quer é ter certeza. Por isso que ele pensa. Ele quer ter certeza, que ele tem garantias. E aí, a questão é, tem um jeito de você ter certeza e garantias, que é, né, para alguns casos, que é você não vivendo. E a questão é, vale a pena? Você vai se afastar de tudo que é importante, você vai se afastar de uma vida que é valorosa para ter certeza. Então, é topar o desconforto de não saber. E é isso, muitas vezes, que esses pacientes precisam aprender e aprendem em terapia, né? Eu acho que existe uma certeza de que o futuro é incerto. Exato. E aí a gente tem que se convencer disso e seguir o nosso dia da melhor maneira possível. Exato. Perfeito. Fala. Então, acho que a gente está caminhando para o final aqui. Tem mais alguma pergunta, João, que você queira fazer? Eu tenho. Sabe por quê, Jean? Eu separei uma pergunta aqui, porque eu sei que tem psicólogo, tem psicoterapeuta que tá ouvindo a gente, que tá vendo a gente. E eu queria saber, já de 15 anos de experiência, Adriana, o que você poderia dar de recomendação para um jovem psicoterapeuta? E aí a gente pode fazer uma reflexão, já que você tem 15 anos de carreira, o que você poderia olhar para trás, lá 15 anos atrás, o que você diria para você há 15 anos atrás, o que você recomendaria? Se pudesse imaginar, voltar no tempo, lá, imaginando lá o DeLorean lá do De Volta para o Futuro, você poderia chegar para você naquele momento e dizer assim, presta atenção nisso, cuida disso. Recém-formada. Recém-formada. Acabei de me formar. Acabou de sair da faculdade, fez os estágios e tá com aquela vontade de atender, entrar pro consultório, ter um monte de paciente. Cara, uma das boas dicas que eu recebi foi do meu amigo, do Jean. Eu tava, acho que no 4º ano de faculdade, 5º ano, esse aqui chegou para mim e falou assim, você vai fazer especialização. E aquilo, assim, eu sinto que talvez, eu não sei se psicólogos recém-formados têm essa sensação, a gente sai da faculdade, às vezes, muito despreparada, a verdade é essa. Mesmo se tendo feito boas faculdades, tendo se dedicado à faculdade, a verdade é que assim, eu não tinha a menor ideia de como atender, o que fazer, Então, você cuidar... E o pior é que às vezes a gente achava que tinha, né? Ou cara, não? Você não? Eu achava que eu não tinha. Você achava? Mentira. Eu achava que eu tinha, até a hora que eu fui atender, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Eu achava que eu... Aí na hora, e assim, né, uma insegurança, um medo. Tem um pedaço da segurança que a gente ganha trabalhando, não tem jeito, atendendo. Mas tem um pedaço que é cuidando da sua formação, pós-graduação. E talvez não seja uma, talvez não sejam duas, sejam várias que você precisa fazer. E eu confesso que até hoje eu continuo. Hoje, se eu passo muito tempo sem estudar ou fazer alguma formação, eu já começo a sentir que minha prática começa a dar uma enferrujada. Então, eu acredito que assim, se você quer ser terapeuta, né, uma especialização. Você tem que fazer alguma formação que te dê estratégias, supervisão também, né? Dentro das especializações, geralmente existem supervisões, mas supervisão é algo que é fundamental. Esteja com pessoas, eu acho que essa é uma outra dica importante. Faça parte de grupos. Uma porque é uma profissão solitária, outra porque as pessoas se ajudam, a gente troca ideia. A gente se encaminha, então também tem isso. Você tem que fazer parte de um grupo, né? Então, muitas vezes, inclusive, ir fazer uma especialização já é uma forma de você entrar num grupo. Você passa a pertencer a um grupo. Então, esteja perto de pessoas. Você sozinho, então, eu terminei, vou abrir meu consultório, vou ficar sozinho, não converso com outros terapeutas, não estou nos lugares, não estudo. Eu acho poucas chances disso dar certo, né? Então, esteja perto de pessoas, de outros terapeutas, colegas que são no mesmo lugar que você, colegas mais experientes, com mais experiência, faça a supervisão, pode ser supervisão, eu com um supervisor, às vezes grupos de supervisores, você pode combinar de colegas, psicólogos, se juntarem, sentarem, vão todo mundo pensar o caso um do outro, e formação, eu acho que isso, que eu consigo pensar isso. Maravilha. Muito bom. Inclusive, se você é psicólogo, psiquiatra, tem interesse em aprimorar suas habilidades como terapeuta, fica o convite para você conhecer a especialização em prática baseada em evidências em psicologia clínica do INPB, o Instituto de Psicologia Baseada em Evidências. Dri, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por ter vindo até aqui. Foi uma delícia essa conversa, espero que tenha sido útil para os nossos ouvintes. Você não tá nas redes sociais de maneira aberta, né? Teu Instagram é fechado e tal. Bom, então, quem quiser acionar, falar com a Adriana de alguma maneira, fala comigo. Então, me chama no meu Instagram. Eu tô lá no @JeanLeonardi, todo dia divulgando conteúdo sobre psicologia científica, psicoterapia, ciência e afins. O link da especialização tá
aqui na descrição do vídeo. João, onde que as pessoas podem te achar? Pode me achar lá no Instagram, no @JoãoPerini. E obviamente que a gente também tem aula lá na formação, né? no trabalho com a especialização. Eu tenho uma aula sobre sono, tenho uma aula sobre protocolo transdiagnóstico. Mas eu queria também agradecer a Adri, porque eu acho que esse tipo de conversa, esse tipo de papo acrescenta muito para as pessoas, para a população geral, que é o nosso objetivo, mas também ele dá aí incentivos para as pessoas, principalmente para os psicólogos, a continuarem estudando, e eu acho que as suas orientações finais aqui são muito importantes para a galera entender que a psicologia, principalmente quem vai ser um psicoterapeuta, vai precisar constantemente estudar e se aperfeiçoar. Muito obrigado por você vir aqui compartilhar e estou muito feliz. E se você conhece alguém que sofre de ansiedade, encaminha o link do episódio para que essa pessoa possa entender mais sobre ansiedade, conhecer um pouco das técnicas, enfim, se aprofundar no assunto. Obrigado, a gente se vê no próximo episódio do Saúde Mental em Evidência.